Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta, mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo na boa? Fala, Marquinhos, tudo beleza? Aqui, na medida do possível, tudo beleza. Nessa semana alucinante que a gente está vivendo aqui, né? Super alucinante, mas João, você já está sentindo a diminuição do calor? Totalmente. Aqui de manhã, cara, Totalmente, assim, o ventilador, ele de teto aqui, ele tem três funções, né? A fraca, a média e a forte. E tem uns dias que eu já mudei para média e eu acordo com frio se não tiver coberto, de não, lençol. tá Já estou fresquinho, já dormindo tá de camisa, mudando. que antes eu dormia sem camisa, estou dormindo forte sem camisa. Agora eu durmo de camisa e tem que me cobrir às vezes. Não sei como é que vai ser essa semana agora. Talvez ele diminua para o fraco, ou tenho que tirar um Já tá cobertor aí. amenizando, isso aqui é o As importa, né? crianças começam a ter dor de garganta, pois é, está amenizando. Durante o dia segue calor, mas menos calor, e durante a noite aqui, da noite de manhãzinha, a temperatura já é fresquinha. É agradável, E né? é que daqui a 10 dias, né? Hoje é dia 11 de setembro, e daqui a 10 dias termina o verão. Começa Exatamente. oficialmente o outono. É 11 de setembro, né, João? Você deu aí, já fez fazendo um marco. Vamos lá, 11 de setembro de 2025, 1h16 da tarde, episódio 318. Ô, João, onde é que você estava no 11 de setembro de 2001? É, que onde qualquer criança de 16 anos estava naquela hora, né? Na Na escola. escola? Na Ah, é? escola. Estava na escola. Alguém entrou na sala e falou assim: um avião chocou contra as Torres Gêmeas em Nova York. E, e a gente falou que a gente achou que era zoeira. Tá bom, beleza. Até que de repente entraram, interromperam a aula e mandaram a gente para casa, né? Pra casa? É, é, assim, eu acho que escola judaica deve ter um susto dos pais, né? Eu não sei se eu ficaria assustado assim, mas engraçado é o Pedro Certezas, esse influencer que faz, Sim. botafoguense que faz vídeo, que ele fala: eu tinha, sei lá, 8 anos, em Macaé, numa, numa escola particular de Macaé, e me liberaram para ir para casa. Que loucura, né, Qual o cara? sentido nisso, cara? As pessoas ficaram aterrorizadas, achando que ia começar a Terceira É, Guerra Mundial. Né? A porra. gente fala, o 11 de setembro mudou o mundo. Mudou nada. Não mudou, assim, mudou. Todo Ah, evento deu uma importante muda. mudada. Ah, mas Mudou. que mudou a ordem mundial? Não, pô, também não Mas exagerem. mudou, acho que mudou bastante coisa. Enfim, foi o que possibilitou o avanço de toda essa política de guerra contra o terror, né, cara? A transformação do mundo bipolar, se você tira aquele elemento Estados, comunismo, capitalismo, né? Aquela luta entre Estados Unidos e União Soviética, e você não tinha mais União Soviética nessa época, obviamente, né? E aí você já tem um outro paradigma, né? Que você quer agora a luta a guerra contra o terrorismo, ela movimenta o mundo desde 2001, cara. Não, mas eu acho que 2001 foi só um catalisador, não foi um evento divisor de águas. Porque Eu acho que foi Porque o você já evento tinha que tensões mudou. você já tinha tensões entre os Estados Unidos e o Irã, entre os Estados Unidos e o Iraque. Você já tinha Sim, mas os Estados Unidos querendo entrar no Oriente Médio e o terrorismo já era uma questão. O Osama Bin Laden já era um cara procurado. Foi um é evento de uma ali que grande muda, né, magnitude, cara? mas eu discordo que ele tenha sido mudou a ordem mundial. Ele Não, acelerou, não é mudar a ordem mundial. algo enfim, que já Foi um provavelmente já ponto de aconteceria, inflexão. que já acontecia, né? Por isso que eu digo que ele acelerou. Porque já acontecia, ele Não acelerou. sei. Mas talvez ele tenha influenciado na eleição do Trump, porque a eleição do Trump, para mim, sim, é um evento, que a gente vai falar, inclusive, sobre isso agora, né? Sobre o papel do Trump. Mas sim, esse é um evento que reconfigura bastante a ordem mundial. Acho que daqui a 40, 50 anos, se, se ainda houverem historiadores, eles vão estar escrevendo sobre como a eleição do Trump causou uma bagunça geral no mundo Eu acho e que isso também, provavelmente destruiu as instituições existentes desde a Segunda Guerra. mas assim, sem sombra de dúvida, a eleição do Trump, ela também é um ponto de inflexão, mas na minha opinião, esse 11 de setembro aí de 2001 também, cara, é o momento que a gente tem a guerra no Afeganistão, a guerra no Iraque e o recrudescimento pelo mundo afora de todas as políticas ali antiterror. Depois disso a gente tem 2006, aquele caos nos aeroportos europeus com ameaça de bomba. E, enfim, e começa a partir daquele momento ali. Eu acho que, não acho que, assim,
marca o início de uma política muito mais violenta, né? Contra o chamado terrorismo muçulmano, islâmico, e eu acho, sem sombra de dúvida, eu acho que assim, por mais que fosse a gente já tivesse casos acontecendo, eu acho que aquele momento ali ele rompe com muita coisa. Mas enfim, já tem aí 21 anos, 24 anos. E é isso, 24 assim, só anos. aquele tipo de momento, né? Que é tipo o 7 de outubro, né? Onde é que você estava no 7 de Pois é, onde outubro? você Não estava, vai, Marquinhos, no 7 de outubro? Você estava na no 7 de faculdade? outubro? 7 de outubro ou Não, ou no, não, no. no, não, no 11 de setembro. No 7 de Sabe onde é outubro que foi eu tava? até. Sabe onde é que eu vi a notícia, cara? Você não vai acreditar, cara. Eu estava correndo na esteira numa academia, cara, na Tijuca. Eu tô correndo na esteira, tinha acabado de fazer uma aula de spinning. Era jovem, né, cara? Então eu fazia spinning, depois eu ia correr na esteira. Se tivesse piscina, eu nadava também, mas não fui nadar. Aí, cara, eu tava na esteira, tô lá correndo no jornal, tava lá o jornal de manhã, né, que tem na televisão. Caraca, aí vejo os aviões batendo, derrubando a Torre Gêmeas. Falei, cacete, eu correndo, cara, correndo vendo televisão. Não parei de correr, não. Ninguém mandou pra casa, cara. Ninguém mandou pra casa. Mas eu terminei de Na correr e fui pra academia não tem casa. problema. Na academia Cadê? Não não. tem problema. Spinning, aula de spinning e correr na esteira, duas coisas que eu nunca fiz na minha vida. Cara, eu corro na esteira até hoje. Hoje é dia de correr, cara. Hoje é dia de correr, cara. Dependendo da hora que a gente terminar, ainda tem 9 quilômetros aí pela minha frente de corrida. Mas vamos ver, cara. Vamos ver como é que termina o dia, porque eu ainda dou aula mais pra frente, enfim. Vamos ver. Bom, João, é isso. Vem cá, cara, eu sei que você quer contar uma história aí, porque você queria mudar de nome, cara. Não, eu não mudei de nome, eu mudei a escrita do meu nome. Né? Eu fiz um trâmite que eu já devia ter feito há 16 anos. Eu não lembro se eu cheguei a comentar isso aqui no podcast ou não. Eu comentei isso com certeza numa live que a gente fez com alguns apoiadores, né? Que quem contribui com a gente a partir de R$ 100 tem direito a uma live bimensal com nós dois, né? E a gente fala de temas sugeridos pelos colaboradores naquele momento. E, enfim, e aí esse tema veio à tona, mas eu não lembro se eu cheguei a comentar aqui no podcast que eu ia fazer isso. Me perguntaram como escrevi o meu nome, como fala, enfim. E depois de 16 anos, eu decidi botar a grafia correta no meu nome, no meu sobrenome, e tirar o meu nome do meio, não porque eu não gosto dele, mas porque aqui em Israel ninguém tem nome do meio, e isso só me causa confusão. Então eu fui lá fazer isso no Ministério do Interior. Mas eu tinha que corrigir o sobrenome dos meus filhos também, né? E eu não levei meus filhos comigo. E como eles têm passaporte válido, eles não podem trocar o nome dos meus filhos só com a minha assinatura e a da mãe. Eles precisam eles precisam estar lá para tirar a foto com o novo passaporte. Enfim, então agora eu tenho um sobrenome diferente dos meus filhos. Eles não têm o sobrenome da mãe e não têm o sobrenome do pai. Mas Ué, enfim, em letras latinas eles continuam tendo. É é só, isso. só em hebraico que não. Mas é isso. Então, Ainda bem que tem DNA hoje em dia, hein, João? Senão ia pois dar é. uma confusão. Eu não sou mais o Joe, né? Ó, Nem isso sou mais aí. coach, né? Porque aqui eu sou coach, porque eles traduziram coates, né? Quando você lê, parece coach. Os caras me chamam, eu acho que o meu sobrenome é coach, que nem o Paulo Marçal. Agora eu não sou mais coach, tirei o coach do meu nome. Em letra latina eu mantive o coates, mas em Pô, João, hebraico saiu. pega, pega um exemplo melhor aí, João. Porra, que nem o Pablo Marçal, cara. Me Porra. ajuda, eu não sei. Ele é o único coach que eu conheço, cara. É o único coach. Com certeza tem outros coaches famosos aí no Brasil. Aqui em Israel, É, coach. Até tem coach aqui, mas nenhum deles é famoso, né? ainda bem, né? Porra. Bom. O problema é ser coach ou o problema é ser o Pablo Marçal? Essa é a grande pergunta. Rapaz, essa é uma discussão, mas vamos deixar isso de lado, vamos deixar isso de lado. Bom, é isso, cara. Vamos rapidinho então passar para a questão aí pra nossa minutagem aí. Já fizemos aí o marco temporal, então agora vamos somente aí aquela minutagem do podcast. Bom, primeiro bloco, gente, tradição, vamos tratar de tudo aí que aconteceu na faixa de Gaza, o aumento dos ataques, uma tentativa, ou pelo menos a gente ouviu falar aí que ia sair um acordo de cessar-fogo, até que, enfim, nada aconteceu, nada saiu, até porque a gente teve um ataque no Catar. Eu acredito que todos vocês devem ter visto, né? Israel atacou o Catar, mais um país atacado pelo exército israelense, pela Força Aérea Israelense, numa tentativa de eliminar aí a cúpula do Hamas, que vive no país, que estava se reunindo justamente para debater esse cessar-fogo que havia sido proposto pelo Trump. Tivemos também aí
Os Houthis atacando, mandando drones e mísseis e tudo mais para cá depois disso. Atentado aqui em Israel, também em Jerusalém, atentado que deixou 5 pessoas mortas. E também, obviamente, o isolamento contínuo do país, né, o aumento desse isolamento, a Espanha entrando aí no embargo, a Holanda também. Os países europeus, de uma forma geral, proibindo a entrada de políticos israelenses do Ben-Gvir e do Smotrich, e essa semana começando a Assembleia das Nações Unidas. Na verdade, hoje, se eu não me engano, começa a Assembleia das Nações Unidas, que vai ter aí um amplo número de países reconhecendo o Estado palestino. Pelo menos eles anunciaram que fariam isso. Tudo isso no primeiro bloco. Segundo bloco, a gente vai para a política interna, a gente vai falar sobre a Suprema Corte e a questão de prisioneiros palestinos sendo esfomeados em prisões israelenses. A gente vai ver também mais uma etapa aí do embate entre a conselheira jurídica Galit Barab Miara e o Ben-Gvir, né, que agora ela diz que ele deve ser demitido por conta da sua intervenção na polícia, como a gente já comentou, né? Ele não deveria fazer isso e agora ela pede a demissão dele. O Netanyahu, essa semana, decidiu indicar não, né? Submeter, vamos dizer assim, o nome de David Zini, né, que é quem ele quer que seja o novo chefe do Shabak, à comissão Grunes, que é uma comissão que ela é feita justamente para avalizar, né, aceitar, dar aval aí a indicações de altos cargos, né, que são feitos pelo governo. E, por fim, a gente vai comentar sobre a questão da educação em Israel, dados da educação em comparação com a OCDE. Terceiro bloco, palavra cultural, dica da semana, correio dos ouvintes e outras cositas más. Bom, é isso. Vamos então passar para o nosso primeiro bloco para a gente tratar de tudo dessa guerra insana esta semana. Bom, gente, todo mundo acompanhou, todo mundo sabe o que aconteceu. A gente, há cerca de 2 a 3 semanas atrás, tinha uma proposta americana que Israel tinha dito que aceitava e jogaram a bola para o lado do Hamas. O Hamas disse que aceitava a proposta americana, a bola voltou para o lado israelense. E a gente passou esse tempo todo gravando episódio sem dar nenhuma notícia sobre uma nova possibilidade de discussões de um acordo para cessar essa guerra, para que os reféns sejam devolvidos e que, enfim, a gente comece a avançar para o dia de depois da guerra. No entanto, no início dessa semana, no entanto, o presidente americano anuncia um novo acordo, que teria sido uma nova proposta de acordo, não um novo acordo, que teria sido aceito por Israel, um acordo que de uma vez só colocaria o fim da guerra. O Hamas devolveria todos os reféns de uma só vez, a guerra pararia e começaria imediatamente debates para um cessar-fogo contínuo, enfim, para o fim oficial da guerra, sem a possibilidade de retorno do conflito, que é isso que o Hamas exige. E aí, surpreendentemente, poucos dias depois, a gente ouve e fica sabendo e vê esse ataque israelense no Catar, que, enfim, explode com qualquer possibilidade de acordos entre Israel e o Hamas, pelo menos pelo próximo período. Ainda não sabemos o resultado disso, não sabemos quem morreu e quem sobreviveu ao ataque. As informações não chegam e quanto mais tempo demora, mais dúvidas sobem, né, sobre realmente a eficácia do que desse ataque israelense. E agora, João, o que a gente tem aí é uma situação caótica, é uma guerra que ela não tem fim, é um governo que não quer acabar com a guerra e a situação, enfim, só continua se deteriorando. Pois é difícil a gente organizar o pensamento para tanta coisa, porque, enfim, a semana foi uma semana, como você comentou, bem intensa. E eu acho que eu vou primeiro comentar sobre a situação em Gaza, para depois falar sobre o cessar-fogo e o bombardeio ao Catar. O que isso significa? Vou falar, acho que tudo junto tem a ver com a situação da guerra, só vou empurrar com a barriga um pouco a questão dos Houthis, né? Então, senta aí que, ou continua a fazer, continua lavando louça aí, ou o que vocês estão, o que vocês fazem escutando o podcast, porque minha fala vai ser o mais curto do que eu puder fazer, do longo que eu tenho que fazer. Espero que eu tenha sido claro e que o meu português não tenha sido tão mal agora. Bom, a gente, na semana saiu uma reportagem do Haaretz mostrando que, apesar da questão da fome em Gaza, ela chama muita atenção, a maioria dos mortos na faixa de Gaza seguem sendo vítimas de bombardeios israelenses.
E esses bombardeios, esse número de mortos aumentou. Em março, obviamente que março é o mês que só metade dele a gente teve conflito, porque parte desse mês a gente tinha um cessar-fogo acontecendo. Mas em março foram 1.055 mortos por ataques do exército israelense na faixa de Gaza. Em abril o número subiu para 1.322, em maio subiu para 1.808, e aí em junho subiu para 2.224. Estou falando mortes por mês, e julho a gente teve o maior número em bastante tempo, 2.938. Em agosto, o número caiu um pouco para 2.357. Então, a gente teve um aumento significativo dos mortos na faixa de Gaza por questões relacionadas a ataques do exército, não de fome, não de desnutrição, não de outras questões, não por falta de serviço médico, simplesmente por ataques. Ataques do exército ou do próprio Hamas, né, do mesmo jeito que a gente falou na semana passada, do soldado Ariel Lubliner, que foi morto num fogo amigo, palestinos que são mortos em situações de conflito também pelo fogo do Hamas, também são vítimas da guerra, e, enfim. Na reportagem do Aretz está dizendo que são mortos por ataques do Tzahal, né, que é o Exército de Defesa de Israel, mas eu imagino que aí também tenha uma certa imprecisão, ou seja, gente que também foi morto por fogo do Hamas ou por fogo das forças estadunidenses que estão controlando a distribuição de alimento, enfim, e etc. O fato é que esse número ele tem aumentado bastante, né? Em julho, ele chegou a quase 100 mortos por dia por ataques do Exército. Vale lembrar que o número de mortos de fome e de desnutrição não chegou a 400 ainda. E se a gente está escutando falar menos sobre isso, não quer dizer que acabou, mas quer dizer que melhorou um pouco a situação. Melhorou a ponto disso não ser notícia diária. Enfim, mas chegou a quase 100 por dia em julho. Em agosto diminuiu, mas em setembro aumentou. Eu não tenho os números finais de setembro, até porque a gente está só no dia 11 agora, mas setembro aumentou. E se a gente pega, tem uma outra informação que saiu nessa mesma reportagem do Ares, que mais ou menos trata o caso com mais. Ele faz um recorte somente no mês de agosto, né? A gente vê que teve dias com 98 mortes, com 138 mortes, e dias com 39. Né? Então, assim, a gente vê que tem momentos, né, de ataques muito intensos e momentos que parece que as coisas vão arrefecer, mas nunca tem dia que não tem morto nenhum. Nunca tem dia que tem que tem um número só de uma cifra de mortos. E eles vão ter, essa reportagem, ela traz uma tabela, e essa tabela mostra casos importantes que aconteceram em determinado dia. Por exemplo, ataque à barraca no ocidente de Gaza, na qual morreram 7 pessoas. Nesse ataque, na cidade de Gaza, morreram 3 crianças pequenas. Tipo, eles estão destacando algumas coisas em alguns dias específicos, né, e eles colocam esses números em outra cor também. Um ataque só que morreram 11 pessoas da mesma família. Né? Enfim, então a gente teve um dia que mais foram mortas pessoas foram 138, no dia 5 de agosto, e o dia que menos foram mortas pessoas foi no dia 8 de agosto, no qual foram mortas 39 pessoas. Em uma outra situação, o número de mortos é alto. E ele está, como eu disse, ele está aumentando. Israel já começou a operação na cidade de Gaza. A população da cidade de Gaza se estima que antes do 7 de outubro ela era de 700 mil pessoas, e hoje se estima que ela é na casa dos 1 milhão de pessoas, 1 milhão e 100 mil, porque boa parte da faixa de Gaza está inabitável, ou porque o exército não permite que pessoas vivam nesses lugares, ou porque as pessoas não têm como viver nesses lugares. Então, a cidade de Gaza, ela recebe migrantes internos da região, ela tem algumas regiões que ainda estão com edifícios mantidos de pé, embora Israel tenha destruído alguns deles, né? Se não me engano, Israel destruiu o segundo e o terceiro maiores edifícios da cidade de Gaza na mesma semana, que foi a semana que a gente está falando agora, e o Israel Katz fala com orgulho sobre esse feito dele, emitiu ordens de retirada para a população civil e bombardeou esses edifícios, e Israel já emitiu também ordens de retirada para toda a população civil de Gaza. Isso foi emitido essa semana. Só que dos 1 milhão e 100 mil pessoas em Gaza, só 130 mil saíram. Ou seja, a gente tem quase 1 milhão de pessoas em Gaza, na cidade de Gaza.
pessoas que não saíram. A gente comentou na edição passada das dificuldades para sair. E agora a gente esbarrou em outra dificuldade, que é o fato de que parte das regiões para as quais o exército israelense está ordenando a população ir, as regiões humanitárias construídas, destinadas, né, para essa nova evacuação, algumas delas são regiões sem condições de absorver essa quantidade de pessoas, ou sem condições de absorver ninguém. Uma delas em específico, perto do Muassi, né, que é a região lá do litoral, no caminho para Han Yunis, ela está superlotada, não tem condição de receber ninguém mais. E o Exército trata essa região como uma região para onde as pessoas podem ir. E algumas reportagens foram feitas sobre isso pela imprensa internacional e pelo jornal Haaretz, que deixaram clara essa situação. Então é óbvio que as pessoas não vão sair de Gaza para ir para lá. E isso representa não só um risco grande para essas pessoas, como vocês deve ser a primeira coisa que vocês tinham pensado, mas também para o Exército, uma dificuldade gigantesca do ponto de vista operacional, porque uma coisa é você fazer uma operação gigantesca numa cidade com 150 mil habitantes, e outra coisa é você fazer com 1 milhão. Até porque fala, mas o exército quer matar todo mundo, alguém pode pensar que o objetivo é matar todo mundo. Mesmo que você queira, você coloca as vidas dos soldados em risco muito mais se você tem 1 milhão de pessoas ali, porque se a cidade está superlotada, pode sair um terrorista de qualquer lugar, pode sair um combatente, um guerrilheiro de qualquer lugar. E esses soldados estão todos em risco, os tanques não têm por onde passar. Então, e não teve até agora, né? Teve coisa, vocês podem achar que é semelhante, teve coisa muito grave, mas não teve até agora aviões bombardeando regiões civis, assim, do nada. Tipo, a gente teve, pelo menos, a justificativa de caçar algum alvo militar. Ou seja, o disparo ali para você dizer, agora vocês não saíram daqui, vocês vão todos morrer porque a gente vai bombardear vocês, o exército ainda não fez isso. Se fizer, realmente vai ser um ponto de inflexão gigantesco, porque aí você não tem nem discurso mais para se defender de genocídio. Não tem argumento mais, não tem um mínimo argumento que você pudesse ter. Embora alguns setores da extrema-direita aqui, e até do governo, estão dizendo isso, bem que viram deles. Você mandou a ordem de saída de Gaza, você não saiu, pode matar. Tipo, a pessoa, se ela morrer, é culpa dela. Basicamente, é assim que setores do governo querem fazer. E a polêmica da semana é uma questão que veio a público por uma reportagem do Yaniv Kubowski, do jornal Haaretz, é que a Procuradora-Geral do Exército ela precisa necessariamente dar uma posição jurídica permitindo ou proibindo determinada ação militar. Ela também é acusadora-geral do Exército, ela também é promotora do Exército, ela também pode levar soldados ao tribunal militar, caso ela veja um indicativo importante de violação da lei. E ela teria dito, segundo a reportagem do Haaretz, ela não teria sido chamada para algumas reuniões, mas ela, olho a olho com o chefe das Forças Armadas, disse para ele: essa operação de evacuação de Gaza e de ocupação de Gaza não pode acontecer, porque o Exército não apresentou as mínimas condições humanitárias para que isso aconteça. Agora, reflitam aqui comigo. A gente está vendo a situação em Gaza, a situação humanitária em Gaza, se degringolar, é uma tragédia o que acontece em Gaza, é uma catástrofe. A situação da população civil em Gaza, sob qualquer ótica, ela é uma catástrofe. E tudo que aconteceu até agora foi aprovado pela procuradora do Exército. Ou seja, ela deu o aval para que tudo que aconteceu acontecesse. Talvez ela não tenha dado aval para coisas que não aconteceram e a gente não sabe. Mas tudo que aconteceu, ela deu o aval. Né? A menos que ela venha a público agora dizer: eu não dei, já é a 5ª vez que o Exército faz isso, ou a 10ª. Eu não acredito se ela disser isso, porque a gente viu uma série de soldados cometendo crimes e filmando os próprios crimes cometidos, e raríssimas vezes soldados foram levados ao tribunal militar desde 7 de outubro. Raríssimas vezes. Algumas fontes internas do Exército dizem que ela se acovarda com medo da pressão da extrema-direita e, por isso, ela não toma decisões mais enérgicas nesses casos. Dessa vez, aparentemente, ela disse: vocês não podem fazer isso. As condições que vocês estão estabelecendo, elas não são, elas legalmente não cumprem o que determina a lei de guerra. Eu não sou jurista, eu não posso avaliar profissionalmente se o Exército de Israel, quantas vezes o Exército de Israel violou leis de guerra, mas tem muitos juristas que estão analisando a situação de perto e dizem que são inúmeras vezes. Ou seja, se dessa vez ela está falando isso,
Ou ela está achando que o cerco vai fechar para cima dela e ela está tentando se proteger, ou realmente a situação ela está fora dos limites, até mesmo dos pré-estabelecidos nesse conflito atual, né, cuja matança de civis virou regra. Virou regra, enfim, virou regra e constante, né? É, e em números nunca vistos antes. Ou as duas coisas. Isso é notícia, porque o chefe das Forças Armadas ele simplesmente ignorou, segundo a reportagem do Enif Kubowski, a chamada de atenção que a procuradora do Exército deu. Então, assim, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Pela lei, você não pode fazer isso. Ela não tem poder decisório, mas ela pode deixar um relatório escrito e se o chefe das Forças Armadas descumprir e cometer um crime de guerra, ele é o responsável integralmente por isso. E, obviamente, que o papel dela é dizer como ele tem que fazer isso. Né? Ela não pode só dizer você não pode, senão é muito fácil o cargo dela. É só dizer não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, pronto, não pode nada. Ela tem que dizer para ele como ele vai fazer isso. O que ele precisa fazer para que essa operação possa ser levada a cabo. E, pelo jeito, ele não se importou. E ele está indo para frente dessa maneira. Como a população não sai de casa, isso ajuda um pouco a situação do Eyal Zamir, do chefe das Forças Armadas, porque ele não pode dar início à operação com força total se a população não sai de Gaza, não sai da cidade de Gaza. E ela também não vai sair, porque você não tem para onde ir, ela não vai sair. Né? Não tem como ir e não tem para onde ir, enfim, não tem outra opção. O Netanyahu queria mandar eles para o Egito. Queria que o Egito abrisse as portas para, entre muitas aspas, né, imigração voluntária. E o Egito se recusou a abrir a fronteira para receber os palestinos. O Netanyahu ficou irritado e disse que é um absurdo, que em só porque é uma decisão, ainda bem que ele reconhece, né? Quando é uma decisão que é favorável a Israel, todas as organizações de direitos humanos se calam, a gente está querendo salvar essas pessoas da morte, vocês não se preocupam com eles, e olha vocês, egípcios, que isso é uma hipocrisia, vocês vão condenar a gente, mas na hora que vocês podem dar abrigo para essas pessoas, vocês não dão. Só tem uma questão aí, né? Por que o Egito tem que receber essas pessoas? Qual é a obrigação moral que o Egito tem de receber essas pessoas e que Israel não tem? Por que o Netanyahu, por exemplo, não cria campos de refugiados no deserto do Negev e recebe essas pessoas? Né? Se a grande questão é salvar as vidas, por que você vai exigir do outro que não tem nada a ver com a guerra? Não tem nada a ver. O Egito não tem nada a ver. Nada a ver. O Egito é só um país com fronteira com a faixa de Gaza e cuja fronteira está fechada, não se enganem, por Israel. A fronteira entre Rafah, a passagem de Rafah está fechada por Israel. Quando ela abre, quando Israel deixa abrir e manda abrir. Porque Israel controlou um lado da fronteira e a fronteira está fechada. Então, essa exigência, na verdade, o Netanyahu chamar o Assisi de hipócrita, né, é você se referir, tipo, é aquela frase erroneamente atribuída ao Lenin, né, que nunca disse isso. Acuse-os do que você é. A responsabilidade é tua, não deles. Então se você tem que salvar essas vidas, você tem que dar abrigo para eles. E Israel tem muito mais condições econômicas de dar abrigo para essa população do que o Egito. Ah, mas Israel tem guerra com a população palestina. Bom, você tem guerra com a população palestina, não vou. Então eu quero que eles morram. Você diz isso claramente. Não pode dizer que você quer que eles vivam, ao mesmo tempo que você não faz nenhum esforço para que eles sobrevivam dessa guerra e não crie uma situação. O próprio Yuval Harari, né, o historiador israelense, professor da Universidade Hebraica, que vocês devem conhecer como autor do livro Sapiens, né, que virou um best-seller global, ele disse isso no início do confronto. Ele disse que Israel deveria criar campos de refugiados no Negev para receber a população de Gaza e poder destruir o Hamas dessa maneira. Você traz eles para dentro de Israel, que você não tem o receio, você não tem o temor dos palestinos de que eles não vão poder voltar às suas casas depois, porque não é interesse de Israel que esses palestinos fiquem dentro do território soberano de Israel, e quando você terminar de destruir o Hamas, você permite que essas pessoas voltem. Enfim, uma medida que eu achei até bem criativa e interessante, mas eu acho que o Yuval Harari sabe, tanto quanto eu, pelo menos, que isso nunca ia acontecer. Porque o objetivo do governo israelense não era destruir o Hamas somente, era se aproveitar dessa situação para forçar alguma coisa além da destruição do Hamas, por exemplo, a expulsão dos palestinos, a diminuição dessa população por outros meios, ou seja, através da morte, pode chamar isso de genocídio também. Outra coisa, eu acho que esse pensamento ele foi evoluindo com o passar do tempo,
mas jamais o governo israelense ia trazer palestinos para dentro do território soberano israelense. Nunca. Nem o governo de centro, provavelmente nunca um governo de esquerda tampouco. Esse governo, que é o mais de direita da história de Israel, certamente não faria isso. O papel do Harari de falar isso é dizer o seguinte: ó, existe alternativa. Vocês não fazem porque não querem. Enfim, mas ele não foi muito escutado nem aqui, nem afora, nem do lado de fora. Bom, essa é a situação na faixa de Gaza, basicamente, nessa semana. Essa era a situação na faixa de Gaza nessa semana. E aí, o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, vem com um papo de que Israel, que ele tem uma proposta nova e que Israel já concordou com essa proposta. Não é a primeira vez que o Trump faz isso. Ele já fez isso várias vezes, né, dizendo que Israel concordou com a proposta antes de Israel receber a proposta e analisar. É uma forma de botar pressão, tanto Israel quanto no Hamas, que se Israel já aceitou a proposta para o Hamas, basta o Hamas dizer ok, beleza, eu aceito, e fica complicada a situação para Israel. O Hamas geralmente não aceita a proposta exatamente igual ela é apresentada, obviamente porque a proposta tal qual ela é apresentada não atende a todas as suas demandas, sobretudo quando é uma proposta de encerramento da guerra, porque o Trump e o Netanyahu subiram nesse telhado aí de que só vão aceitar uma proposta de cessar-fogo se for uma proposta de cessar-fogo total da guerra. E aí é mais difícil satisfazer os desejos dos dois lados, porque o Hamas quer sobreviver e o Netanyahu quer que o Hamas morra. E também quer sobreviver, porque só assim ele poderia sobreviver. E talvez nem assim, mas enfim, politicamente, no caso do Netanyahu. Do Hamas também. E o Trump fez essa proposta, e o Hamas disse: estamos analisando. E aí o Gideon Sa'ar, ministro das Relações Exteriores de Israel, foi a público e disse: é verdade, a gente concordou com a proposta do Trump. Ou seja, eu acho que o Netanyahu pode passar por cima do Gideon Sa'ar a hora que ele quiser, mas se um setor do governo vai a público e diz isso, eu acho que isso é relevante. Se foi uma jogada do Sa'ar para que ele depois bote pressão no Netanyahu, possa sair do governo e dizer: essa proposta era boa para Israel, mas o Netanyahu me provou que realmente ele só quer se manter no poder, então vou ter que sair de novo do governo e abrir um outro partido. Enfim, se é uma jogada do céu, eu não sei. Mas foi isso que aconteceu. E o Hamas falou: estamos analisando. E o Trump chegou a fazer alguns comentários, e nessa guerra tem que acabar, essa guerra é ruim para Israel, a proposta que eu estou fazendo agora é boa. E o Hamas disse: a gente concorda com não ser mais governo em Gaza, a gente concorda com A, B e C, que eram coisas que não estavam claras antes. Quando parecia que o cessar-fogo começa a se encaminhar, aliás, inclusive, eu vou deixar isso também claro, as próprias famílias dos sequestrados se reuniram com personalidades que estavam participando das novas rodadas de negociação, entre eles o Gershon Baskin, que teve no Brasil há pouco tempo, que é um ativista da paz e que sempre foi um negociador importante entre Israel e os palestinos, sobretudo entre Israel e o Hamas, né, que é um judeu estadunidense-israelense, né, de dupla nacionalidade, que mora aqui há muito tempo, que morou em vilarejos árabes durante muito tempo aqui em Israel, para conhecer a cultura árabe e poder fazer a diferença, entendendo como funciona o lado deles. Né? E o Baskin passou a fazer parte dessas negociações. Parecia que as coisas iam andar, e aí a gente é surpreendido na terça-feira, e eu digo que eu realmente fui bastante surpreendido com isso, eu não estava esperando por um negócio desse, ao contrário do nosso ouvinte Paulo Nunes, né, que previu um dia antes. Porra, Paulo É. Nunes, a bola de cristal, cara. Porra. Pois é, um dia antes ele marcou o perfil do lado esquerdo do muro, né, que é administrado pelo Marquinhos, e disse, né, será que Israel vai atacar o Catar? Depois o Marquinhos vai ler Pô, exatamente qual é a mensagem. inacreditável. E no dia seguinte, olha só, o Paulo Nunes, ou ele é um cara, um vidente, ou ele é um sortudo do caramba, ou ele tem informante, ou ele é um informante aí do Mossad. Ele tem aí Ele os falou que tem contatos dele informante, ali. ele falou que tem Pois informante, é. mas não vai dar a fonte, não, cara. Pois é, e aí Israel bombardeou um edifício em Doha, foi um bombardeio cirúrgico, porque toda a rua ficou em pé, menos esse edifício. O bombardeio foi feito com mísseis balísticos, disparados por aviões, de fora do espaço aéreo qatari. Foram 10 aviões, 10 caças israelenses que bombardearam esse edifício, onde estaria, e porque eu digo estaria, porque a gente não tem confirmação disso, onde estaria acontecendo uma reunião da alta cúpula do Hamas, para debater a proposta de cessar-fogo. Vocês que acompanham a gente há mais tempo sabem, e quem não acompanha a gente também, essa informação ela circula, que a alta cúpula do braço político do Hamas, boa parte dela está em Doha, no Catar. Tem alguns que estão no Irã, tem outros que estão na Turquia,
alguns estavam até pouco tempo atrás no Líbano, né? Mas o Catar é o país que mais abriga membros da cúpula do Hamas e que abriga os principais quadros. E, enfim, o Ranier, por exemplo, que era o primeiro-ministro do Hamas, né? O líder do Hamas, o braço político, o primeiro-ministro de Gaza, ele vivia em Doha e ele foi executado por Israel em Teherã. Ele não foi morto em Doha. Israel nunca, eu não posso dizer nunca, né? Eu tenho que agora se reconsultar isso, mas Israel já fez execuções nos Emirados Árabes, na Jordânia, em vários países com os quais a relação não é belicista, né? Os Emirados Árabes foi antes do estabelecimento dos acordos diplomáticos, mas com a Jordânia já foi depois. Israel já fez diversas execuções de quadros do Hamas, da Jihad Islâmica, de outros grupos em outros países. Desde o 7 de outubro, Israel já atacou outros países, como o Líbano, como a Síria, como o Irã, mas não tinha atacado até agora um país que não seja considerado inimigo, e o Netanyahu lembrou da gente isso há alguns meses, quando o caso Qatar Gate estava sendo investigado. O Qatar não é um país inimigo, o Qatar é um país complexo, foi o que disse Netanyahu. O Qatar é o país onde está localizada a maior base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, é um aliado de primeira mão dos Estados Unidos, que investe muita grana nos Estados Unidos, e o Mossad teria se comprometido há cerca de um mês com a garantia dada pelos Estados Unidos de que Israel não atacaria no território catari. E o Catar ficou enfurecido com esse ataque. A gente não sabe quem morreu, a gente sabe que tem 2 ou 3 catares que eram seguranças do prédio que foram mortos. Essas identidades já foram reveladas. Segundo uma fonte do Hamas, diz para a Wall Street Journal, tem 2 membros do alto escalão do Hamas que estão feridos, um deles em estado grave. A gente calculou, rolou rumores, né, enfim, de que estavam presentes nessa reunião pessoas muito importantes, né, do Quilate, por exemplo. O principal deles é o Khalil al-Hayya, que hoje é o chefe do braço político do Hamas, de fato, e é o representante do Hamas, quem toma as principais decisões do Hamas sobre o que acontece nas negociações. O Mohamed Darwish, que é o presidente do Conselho da Shura, né, o presidente do Conselho dos Sábios Religiosos do Hamas, que é uma figura muito influente. O Razi Hamad, que é o que foi ministro das Relações Exteriores do grupo e hoje foi o porta-voz do Hamas, hoje também é um cara importante na tomada de decisões. Khaled Marshall, que foi chefe do Hamas antes do Ranier, né? E o Zahir Jabari, que é o responsável por tudo que acontece na Cisjordânia e o tesoureiro do Hamas, digamos assim. O Khalil al-Hayya, na prática, ele é o cara que decide o que acontece em Gaza. É uma figura muito importante. E provavelmente ele era o alvo de Israel. Agora, ele também é o cara das negociações. Então, se você bombardeia toda a liderança do Hamas, quando as negociações parecem que vão acontecer, qual o recado que você está dando? Que você não quer que as negociações aconteçam. Ou seja, você está querendo invadir a cidade de Gaza, sabendo que você vai colocar os reféns na mira das balas, né? E o Hamas, a gente tem algumas fontes que disseram que o Hamas levou sequestrados para túneis na faixa de Gaza para que eles estejam mortos pelos ataques do exército. Né? Então Israel faz isso, depois sabotam as famílias de sequestrados, estavam ensandecidas com esse ataque, porque eles estão dizendo, acabou, não vai mais ter cessar-fogo, eles vão se vingar da gente e vão matar todo mundo. Então a gente fica pensando, por que isso aconteceu? O Netanyahu e o Katz, minutos depois da explosão, já assumiram a autoria, foi o exército que bombardeou, e isso foi uma resposta ao atentado que houve em Jerusalém, um atentado reivindicado pelo Hamas, que aconteceu um dia antes, que deixou 6 mortos. Um atentado no bairro de Ramot, que é um bairro em Jerusalém Oriental, ou seja, está do outro lado da linha verde, do outro lado. Não é do outro lado do muro, né, porque o muro passa depois, mas se o muro obedecesse de verdade às fronteiras de 67, estaria do lado direito do muro. Mas é um bairro judaico em Jerusalém Oriental, então é um assentamento judaico em Jerusalém Oriental, e um assentamento de população ultra-ortodoxa, a maioria da população ali é ultra-ortodoxa. Os 6 mortos eram ultra-ortodoxos, e o soldado que abateu os terroristas também era ultra-ortodoxo. Um dos raros ultra-ortodoxos que serve o exército, e agora está o país inteiro falando nele, né? Tipo, e dando entrevista para os canais de televisão. O herói da semana é o soldado que abateu os terroristas. Pararam de falar um pouco nele depois que
depois que houve a explosão em Doha. É, mas, enfim, foi a resposta que eles deram. Curioso, né? Porque em vários momentos, a gente teve vários atentados do Hamas. Teve atentado mais mortífero do que esse. Teve um atentado em Yafa no dia do primeiro ataque do Irã, do primeiro ou do segundo ataque do Irã. Já não, me lembro, não, do segundo ataque do Irã. Teve um atentado em Yafa, em Jaffa, né, ali que é a municipalidade de Tel Aviv também. E como que morreu mais gente, morreram acho que 9 pessoas ali. Israel não atacou Doha. Ou seja, a adesão por atacar Doha, por atacar o braço político do Hamas em Doha, ela não é uma decisão somente de retaliação a um atentado terrorista. Né? É uma decisão muito maior, porque Israel atacou um aliado dos Estados Unidos, o país que intermedia as negociações, que, segundo as forças de segurança, é o país que tem a posição mais destacada e central, que tem mais capacidade de exercer pressão sobre o Hamas entre todos os países árabes, que intermedia as negociações, Israel decidiu fazer esse bombardeio. O que a gente sabe até agora sobre isso? Primeiro, o Trump disse que não gostou, direto disse, não foi decisão minha, eu não sabia, eu não participei, foi decisão de Israel, eu não gostei, eu acho que isso prejudica Israel, mas ele teve 2 conversas com Netanyahu no mesmo dia do bombardeio, e as 2 conversas, segundo todas as fontes, teriam acontecido de forma positiva e amigável. Ou seja, ele não gritou com o Netanyahu. Ele não gostou, mas ele não gritou. Isso é o que as fontes dizem. Que mais as fontes dizem? Que o Catar foi enfurecido com o ataque israelense, enfurecido não só com Israel, mas também com os Estados Unidos, e que o emir do Catar teria dito para o Trump que essa aliança militar que ele tem com os Estados Unidos não funciona, porque eles já foram bombardeados 2 vezes nos últimos tempos, e que se continuar assim, pelo jeito eles vão ter que procurar novos aliados militares. Isso foi jogado ali. O Catar também, isso foi publicamente, né, uma fonte trouxe publicamente o emir do Catar, o ministro do exterior do Catar, disse que vai repensar sua posição como interlocutor do cessar-fogo, e que o Catar vai retaliar Israel. E já estão em debate com seus aliados. Na semana que vem, vai acontecer no Catar uma grande reunião entre líderes árabes e islâmicos para debater o ataque israelense em Doha. Isso não aconteceu quando Israel atacou o Irã, isso não aconteceu quando Israel atacou o Líbano, nem a Síria, nenhum desses países. Isso não aconteceu antes, isso está acontecendo agora com o Catar, que vamos dizer assim, de maneira bem clara, o Catar é o país com menos amigos no mundo árabe. O Catar não é querido nem pelos sunitas, nem pelos xiitas. O Catar disputa, ainda que seja um país pequeno, com uma população mínima, o Catar disputa influência no mundo árabe e no mundo islâmico com os gigantes, a Arábia Saudita e o Irã. A Arábia Saudita de um lado e o Irã do outro. E a Al Jazeera, por exemplo, ela é o meio de soft power que o Catar tem para expandir sua influência, que é muito mais forte que qualquer outro meio de comunicação do mundo árabe ou islâmico, qualquer meio de comunicação do Oriente Médio. Né? A Al Jazeera é muito mais forte, tem canal em inglês, enfim, e tem a Al Arabiya, que é o jornal saudita, tenta disputar espaço, também tem veículos libaneses que tentam disputar espaço, mas a Al Jazeera é disparada, a maior de todas. Né? O Catar é um país muito rico, um emirado muito rico, que o soft power dele se estende por várias áreas. Sabe? O Catar é dono, por exemplo, do time de futebol Paris Saint-Germain, o governo do Catar que é dono. Eles transformaram o Paris Saint-Germain numa potência no futebol, e isso não é à toa. Eles fizeram uma Copa do Mundo no país também para melhorar as relações públicas, e enfim. Eles disputam espaço, não é um país muito querido, mas as reações contra Israel foram totais. Os Emirados Árabes chamaram a ação de traiçoeira e covarde. O Egito pediu punição severa a Israel. A Jordânia disse que apoiaria qualquer retaliação que o governo do Catar decidir. E outros países com os quais Israel não tem relações, por exemplo, o Líbano, a Arábia Saudita, também fizeram comentários ácidos com relação a Israel. Esse pode ser um ponto de inflexão entre a relação de Israel com o mundo árabe, porque Israel pode se afastar, inclusive, dos seus aliados, podem passar a ser ex-aliados. É muito grave o que aconteceu. Por outro lado, alguns desses países fizeram questão de citar o nome do primeiro-ministro israelense, do Netanyahu, como responsável por isso, e não a entidade sionista, né, e algo que generaliza e, obviamente, serviria de argumento para você romper relações com Israel, um argumento mais forte.
Enfim, foi um caso que que causou retaliação retórica, pelo menos, parte de todo o mundo. Não teve um país que disse, tá beleza, Israel, fizeram certo, muito bem, Força Aérea Israelense, que bom preparada que vocês estavam, eliminando terroristas e por aí vai. Talvez tenha tido países que silenciaram, né? Talvez a Argentina tenha silenciado, embora a Argentina não tenha influência nenhuma nesse jogo geopolítico global, mas talvez eles tenham silenciado, mas todos os países demonstraram insatisfação com isso, inclusive os Estados Unidos. A União Europeia inteira, né? A Europa inteira praticamente. A União Europeia está ameaçando romper acordos econômicos com Israel por causa disso. A Espanha rompeu um acordo com a empresa Rafael, que é a principal empresa pública israelense, indústria produtora de armas, na casa dos 217 milhões de dólares. Enfim, a retaliação vai vir e foi muito ruim para Israel. Isso que pode ser que Israel não tenha nem matado ninguém do Hamas, né? Eu nem acho que faria tanta diferença assim, do ponto de vista prático, a execução desses membros da cúpula do Hamas. Alguma coisa faz, né? Porque você mata praticamente todo o braço político no Catar, os principais elementos, para reorganização, para a moral do grupo. Isso tem um abalo, mas o Hamas está trocando de líder o tempo todo. O Hamas não é o Hezbollah que está com a mesma liderança há mais de 20 anos. Eles estão acostumados a trocar a liderança o tempo todo. Tanto porque Israel mata, quanto porque eles também se trocam, né? O Khaled Marshall já foi chefe do Hamas, trocou para o Ranier, enfim, aí depois estava o Khalil Haya, e o Hamas está acostumado. Sinwar não era, e depois passou a ser, e foi morto. Vão ter outros, né? A gente sabe que vão ter outros. Então, eu não sei nem se faria tanta diferença, mas se você ainda fracassa no ataque, é um golpe ruim internamente para Israel. O Netanyahu vai ter que explicar o fracasso dele. Obviamente que ele vai culpar o exército. E externamente também, que você correu um risco bizarro para um resultado ridículo, né? Resultado absolutamente negativo. O Barak Ravid, agora já estou encerrando minha fala aqui, o Barak Ravid, que é o correspondente do Canal 12, agora ele está trabalhando nisso também, né? Ele tem uma coluna, se não me engano, no New York Times, e ele é o correspondente do Canal 12 nos Estados Unidos. Ele disse, ele tem muito contato muito fluido com o governo Trump, inclusive com o próprio Trump. Ele disse que ele não percebeu ali cinismo nas declarações de que eles realmente ficaram surpresos. O Trump, ele disse, eu não me surpreendo com nada, principalmente no Oriente Médio, mas eu não sabia. E a gente sabe que algumas fontes, né, disseram que os Estados Unidos avisaram o Qatar disse que foi avisado quando já estavam tendo as explosões. A gente tem algumas fontes aí nas redes sociais, então tem que tomar muito cuidado com isso, que mostram movimentação de aviões, de caças americanos acompanhando caças do Catar, né, que dão a entender que esses caças saíram das suas regiões para não correrem risco de serem explodidos. Ou seja, talvez o Catar soubesse, e talvez o Catar tenha avisado a parte da liderança do Hamas, porque está rolando até uma história, também pode ser um boato, pode ser um rumor, de que o ataque aconteceu bem na hora que os caras decidiram sair para rezar. Então ninguém morreu, ninguém importante morreu. Olha, não, a gente não está falando de um bunker. Né? Se os caras estavam lá, eles morreram. Se os caras não morreram, é porque eles não estavam lá. E aparentemente a informação da inteligência israelense de que eles deveriam estar lá era correta. Ou seja, se eles não morreram, é porque alguém avisou. Isso é a mais alta probabilidade de explicação disso, desse fato. Então, pode ser que esse caso não gere não tenha tanta repercussão na relação entre Israel e o Catar. O próprio Hamas disse hoje, a gente está pronto para retomar as negociações. O Catar ainda não disse que vai voltar, vai continuar intermediando, mas pode ser que isso tenha sido um jogo que o Trump disse assim para o Catar. Olha só, Israel vai atacar, eles têm o meu apoio, vocês decidiram dar guarita para os caras do Hamas, problema de vocês. Hein? A gente soltaram aqui que o David Barnea, que é o chefe do Mossad, teria ficado muito irritado com o Netanyahu e com o governo, porque ele disse não ataca. Não ataca, é o nome do Mossad que está em jogo, eu dei minha garantia. E Israel resolveu atacar mesmo assim. A gente não sabe o que é verdade e o que não é. Agora, eu não sou um cara que gosta muito de teorias de conspiração, né? Mas vamos só ficar atento aqui a algumas coincidências. No dia que Israel atacou o Irã, o Trump tinha dito que pediu para Israel não atacar porque o Irã estava repensando a proposta e que ele ia dar mais tempo. Horas depois, Israel atacou.
no dia que Israel atacou Doha, é, o Trump estava dizendo que as negociações pelo cessar-fogo estavam prestes a acontecer e que provavelmente iam acontecer essa semana. É, se você está em negociações pelo cessar-fogo, é natural que a alta cúpula do Hamas se reúna para poder debater num lugar que o Qatar averigou e confirmou que não vai ser atacado, que não vai ter ataque no seu solo. Então eles se sentiram tranquilos o suficiente, aparentemente, para se reunir fisicamente, todos juntos. Né? Eu não elimino a possibilidade de ser uma armação, pelo menos a segunda feita entre o Netanyahu e o Trump, para poder executar a liderança do Hamas. Você pode botar aí que qual é o interesse do Trump nisso? O Qatar é um aliado e tal. A gente tem visto o Trump, desde que ele assumiu o poder, humilhando os seus aliados. Todos eles, todos eles. Sempre que ele pode. A estratégia de liderança do Trump é humilhar os seus aliados. É dizer o seguinte, ó, você é meu aliado, então eu vou te ferrar. Se você deixar de ser, eu vou te ferrar mais ainda. Tipo, é assim, é uma imposição por poder, para mostrar que não é não um jogo de win-win, né, de ganho duplo. É um jogo de que eu sou o mais forte, e eu imponho as minhas vontades, as minhas vontades, e se você quiser ser meu aliado, você vai sair perdendo. Mas você vai perder menos do que se não for. Porque agora eu quero ganhar todas. É Né? o American First, né? É, America First. exatamente. Isso é. Pois é. E isso faz sentido, não de acordo com o pragmatismo diplomático, né, que é o que a gente está acostumado a ver historicamente. Isso faz sentido de acordo com a posição do Trump, pelo menos desde que ele começou esse segundo mandato. Ele humilhou todos os aliados. Ele impôs condições complicadas a todos os aliados. E por que seria diferente com o Catar? Qual é a razão pela qual o Trump trataria o Catar diferente do que ele trata o Reino Unido, ou o Canadá, né, ou o México, ou a Índia? Vou nem falar no Brasil, né, porque, enfim, aí tem uma diferença ideológica entre o Trump e o Lula, mas, enfim, mas a Índia, que tem um cara de extrema-direita ali também bem familiarizado com o Trump, e o Trump vai lá e mete 50% de tarifa, não tem nenhuma. Então, eu acho que isso pode muito bem ter sido uma armação. O Netanyahu ele serve aos interesses do Trump, então o Trump usa ele para fazer o que ele quer e o Netanyahu também usa o Trump para fazer o que ele quer e o que ele precisa. E no momento os dois estão em consonância de posições. E isso é o que acontece. Essa é uma possibilidade. Eu posso afirmar isso? Não, não posso afirmar isso. Eu não tenho informação. Estou tentando analisar a situação de maneira geral. Me parece muito estranho que essa seja pelo menos a segunda. Eu não consegui lembrar de alguma outra, mas que essa seja pelo menos a segunda vez que isso está acontecendo. Por outro lado, pode ser que Israel tenha se mandado sozinho, porque o Netanyahu também não se importa. O Netanyahu também faz o que ele quiser. Porque se, por um lado, o Trump ele pode dizer para o Netanyahu, agora acabou a guerra, você vai fazer o que eu mandar, por outro lado, o Trump ele gosta do caos global. Ele gosta das instituições sendo implodidas. Né? Agora vai ter a Assembleia Geral da ONU, e até pouco tempo atrás, até agora, né, na verdade, a gente não sabe se vai sair visto para o Abu Mazen, para o Mahmoud Abbas, que é o presidente da Autoridade Palestina, para discursar lá. O governo dos Estados Unidos ainda não deu visto diplomático para ele discursar. O Lula também está sendo ameaçado de não receber, mas a autoridade palestina, enfim, é um membro observador, então supostamente é menos grave, né? Mas o Trump ele está implodindo. Olha só, Nova York é sede da Assembleia Geral da ONU, e ele está implodindo a Assembleia Geral da ONU se ele proíbe visto para algumas pessoas, para alguns líderes mundiais. Eu não duvido que ele faça isso, porque ele implodiu a OTAN, ele está implodindo o comércio global e a posição dos Estados Unidos, o próprio dólar e a relação no Oriente Médio também. O Netanyahu ele é um agente do caos perfeito para ele. E porque o caos interessa o Netanyahu nesse momento, porque enquanto tiver guerra, ele se mantém no poder. Então, se eu há uma semana atrás diria para vocês, eu não sei se Israel tem mais onde atacar, eu hoje diria que a gente tem que olhar de novo para o mapa e tentar ser criativo e pensar fora da caixa, com a cabeça de que aonde o Netanyahu poderia atacar que seria vantajoso para ele. E tentar desconsiderar a oposição dos Estados Unidos a esse ataque, porque essa oposição ela pode ser que não aconteça, ela pode ser que não exista. No passado, os Estados Unidos eram o juiz do mundo, pelo menos entre os seus aliados, e dizer aqui você pode, aqui você não pode. O Trump ele desiste, ele abre mão de ser isso, porque ele gosta do caos, ele não quer ser o juiz do mundo, ele quer que os Estados Unidos estejam a parte do mundo, que ganhe em cima de todo mundo e que o resto se dane. Né? Se o resto se danar inclui, assim, significa guerras e mais mortes,
pode ser que seja mais proveitoso para ele, pelo jeito é por isso que ele não interfere, como outros presidentes dos Estados Unidos interferiram em outros momentos. Eu acho bom os Estados Unidos serem o juiz do mundo? Não, eu não acho bom os Estados Unidos serem o juiz do mundo, mas eu acho bom que alguém seja. E não tem juiz do mundo, e é por isso que o Netanyahu faz o que ele bem entender. Em que situação na história um país, no espaço de 2 anos, atacou 4 outros países, enfim, quatro outras soberanias, né? Em que situação? E sem contar os territórios palestinos. Em que outra situação no mundo isso aconteceu? No espaço de 2 anos, eu teria que pensar aqui agora, mas eu acho que talvez desde a Segunda Guerra Mundial isso não aconteça. E o Netanyahu está sem freio, porque o Trump, ele não só não dá freio para ele, como parece mandar ele pisar no acelerador. Eita blocão, hein? Eita blocão. Pois é, muita coisa, né? Mas, assim, eu só vou me concentrar na questão do ataque mesmo no Catar, né? Eu acho que você deu aí o panorama super geral e super completo de tudo que aconteceu, vem acontecendo da tragédia em Gaza e de tudo mais. A gente vamos comentar, eu acho que daqui para frente, né? A gente tende a ver o recrudescimento da guerra em Gaza, eu acho que e está relacionado diretamente a esse ataque no Catar, né? Que é onde eu quero concentrar agora o que eu quero falar, porque é isso. O Netanyahu precisa de guerra, o Netanyahu. Eu também não consigo entender, ter claro, né, ou afirmar se foi uma armação entre os dois. Você aponta. Quando você faz a comparação do que aconteceu na época do Irã, né, a gente pode pensar que realmente pode ser uma coisa que eles começam a fazer aí para enganar os aliados. Mas ou não, né? Isso também acaba não importando. Eu acho que o que importa é justamente o que você fala depois, que é o fato da guerra ser importante para o Netanyahu e o Netanyahu ser um elemento positivo para o Trump, ele ser o parceiro perfeito aí para esse caos. Porque é isso que precisa, é o caos, a guerra constante. E aí, sim, o que eu pensei nisso no momento em que começa a se falar sobre mais um acordo e que agora a bola está com Israel, porque lembrando que é o seguinte, o acordo que foi apresentado há menos de um mês atrás, o Hamas também disse que aceitava e Israel não respondeu. Aí aparece um outro acordo, de repente, esse papo, que aí Israel já aceita. E aí no dia seguinte o cara vai lá e bombardeia o Catar. Obviamente, né, apesar do Hamas ter dito que está pronto para conversar, não sei o quê, obviamente que a situação mudou completamente, né? Você tem aí um choque muito grande, o que tende a esfriar muita coisa, e ele ganha tempo, mesmo agora que a gente volte a ter alguma discussão, ganha tempo, porque agora o que está sendo construído aqui mais uma vez primeiro, né, no dia do ataque, toda a enormidade do ataque, aquela questão toda da Força Aérea, aquela celebridade, vira todo mundo festa e tudo mais, magníficos e tudo mais. E aí começa toda essa dúvida, né? Porque o tempo está passando e a gente não tem confirmação de absolutamente nada. Então começa a dúvida de quem deu certo, não deu certo. Então o Netanyahu ele consegue ganhar um tempo para continuar o que ele quer fazer na faixa de Gaza. E aí, na minha opinião, assim, continua vendo que assim isso é importante para o Netanyahu, como é importante para o Ben-Gvir, como é importante para o Smotrich. Né? Ou seja, eles todos têm a mesma política. Eu não acho que o ataque, como né, muita gente fala que tendem sempre a falar que o Netanyahu decide pela guerra ou decide por tomar medidas mais radicais por conta da pressão do Ben-Gvir e do Smotrich. Eu acho isso errado. Eu acho que o Netanyahu, na verdade, o Ben-Gvir e o Smotrich, eles dão apoio. Eles fortalecem o que o Netanyahu já quer, que é arrumar qualquer medida para manter a guerra. Ele não está interessado no fim da guerra, ele não tem ainda nenhuma fotografia da vitória. Acabou a guerra hoje, qual a fotografia da vitória que o Netanyahu apresenta? O país completamente isolado. E assim, a gente nem tocou, né, na questão do julgamento dele, que obviamente era para ter voltado essa semana e não voltou, né? Foi cancelado por conta de tudo isso. E agora a gente vai entrar em festas e tudo mais, então vai demorar, mas empurrou com a barriga. Mas ele se mantém no poder, né? Ele mantém aquela, assim, é a política que ele quer, é a política que ele precisa, porque ele não tem fotografia da vitória. Acabou a guerra, e aí? A gente tem o país mais isolado do que nunca, mundialmente, no Ocidente, com os países árabes e tudo. 29 países, a Holanda falou que na União Europeia estão avançando com uma política para impedir a entrada dos Smotrich e do Ben-Gvir na União Europeia.
Olha só o tamanho disso, né? Assim, é um par internacional completamente. Assim, eu tenho semana passada eu encontrei com os amigos da minha esposa, eu tenho uma amiga dela que ela é professora e pesquisadora em uma universidade aqui em Israel. Eles saíram, foram para o Japão como é que chama? Uma conferência universitária. E ela falou que pediram para ela e para outra professora que estavam lá pela universidade para colocar só o nome. E não colocar o nome da universidade e colocar o nome da pesquisa, só o nome e o nome da pesquisa. Tipo, não ter nenhuma identificação, o nome, tipo, Universidade Ben Gurion, Israel, nada, não pode colocar. E ela falou: por que que é isso? Eu falei: pô, por que que é isso? Porque ninguém quer, é o boicote. O que que você acha que é isso? Sorte a sua que te deixaram ir de qualquer forma, né? Mas eles não vão te identificar. As pessoas não querem estar próximos, né? De ter alguma relação com a academia israelense. Isso começa a tomar uma força muito grande, né? Então, assim, um isolamento enorme do país. E ele não tem a fotografia da vitória. Então, o ataque à Doha, ele permite mais uma possibilidade. Conseguimos aí destruir todo mundo e tudo mais. Mas a gente continua sem a fotografia. E aí, ele atacando o Doha, matando ou não as lideranças do Hamas, o que ele diz pra gente agora a gente vai continuar em Gaza. Agora a gente vai continuar entrando na cidade de Gaza, e aí vai ser o caos, né, por tudo isso aí que foi colocado. O número de pessoas, a impossibilidade de fugir. Obviamente, o Egito também não tem que arcar com essa responsabilidade. A responsabilidade é de Israel. E vamos rezar, né? Vamos rezar, porque se eles realmente continuarem com esse plano, a coisa vai ficar muito pior do que está até agora, né? Esse número de mortes aí que vem aumentando, com os bombardeios também dos últimos prédios altos que tinham ali na cidade de Gaza. E, enfim, o aumento dos bombardeios vai ser, o que a gente tem hoje vai ser muito pequeno em relação ao que pode vir pela frente, caso Israel mantenha essa política aí de invadir a cidade de Gaza com mais de 1 milhão de pessoas. Torcer, né? Torcer para alguma coisa rapidamente mudar e, enfim, cai governo na França, cai governo em tudo que é canto, mas aqui não cai o governo. Bom, João, antes da gente ir para o próximo bloco, a última notícia desse bloco é dos Houthis, é isso aí. Apareceram de novo, hein? Semana tensa aí, muitos ataques, mísseis e drones vindo lá do outro lado da península. Alguns atingiram aqui, inclusive um chegou ali, bateu, explodiu, né? No aeroporto de Ramon, no sul do país, ali na região de Eilat, que é para onde vai boa parte, né, dos drones, principalmente. Acertaram, hein? Eu fiquei com medo de novamente fechar o espaço aéreo aqui, né? Na verdade, fecharam, mas só do sul de Israel. Fecharam o espaço aéreo da região de Eilat, que é onde fica o aeroporto Ramon, né? Que fica em meia hora de Eilat, mais ou menos. Mas os Houthis, eles, com a explosão israelense de 2 semanas atrás, com o ataque israelense lá que teria matado toda a alta cúpula deles, né? Mandaram uma série de bombardeios, mísseis balísticos daqueles com várias cabeças, né, que explodem várias vezes, muitos, muitos, muitos drones. Os drones são a maior dor de cabeça da Força Aérea Israelense, porque vários, não sei se vocês se lembram, mas na época da guerra mais intensa com o Hezbollah, vários desses drones passaram e explodiram. A bateria antiaérea ela tem mais dificuldade para conseguir detectar drones do que mísseis, embora eles façam menos estrago, e muitos sejam abatidos antes mesmo de chegar no território, e os destroços deles também sejam muito menos perigosos. Eles têm um percentual de abatimento menor com drones. E um deles caiu no aeroporto Ramon e fez um estrago ali. Na verdade, os Houthis têm atacado bastante Israel, desde aquele ataque. Israel decidiu fazer um ataque pesado ontem em Sanaa, no Iêmen, que destruiu uma refinaria de petróleo, uma região portuária e alguns campos de treinamento do exército Houthi ali. A gente não sabe exatamente o resultado disso, a gente não sabe, o que a gente sabe é que isso não vai parar os Houthis. A única que vai parar os Houthis vai ser o cessar-fogo em Gaza, e a gente vai ver essas cenas mais uma vez. Eu acho que o Marquinhos acho que ele foi acordado hoje às 5 e pouco da manhã. Eu acho que não, acho que o míssil foi disparado só no sul, foi só no Negev. Não fui Mas não, cara. não, Porra, eu quando já eu estava acordado, 5h40 da manhã eu já estava acordado e chegou dei uma no graças a aplicativo do Haaretz Deus. que vai ter bombardeio dos Houthis em Israel.
e depois o aviso foi que vai ser na região do sul, em Mitzpe Ramon, no Negev, e, enfim, então não chegou aí na tua região, mas era quase 6, Marquinhos, tu já ia acordar de qualquer maneira. Porra, mas É, qualquer é meia horinha, né, João? é, mas, pois é, ou seja, isso não vai acabar. Com certeza tu escutou Sirene essa semana e vai escutar na semana que vem também. Essa semana foi todo dia de ataque root, mas não foi todo dia Eu não bomba. escutei, não, cara. Não foi todo dia bomba, foi muitas Não, vezes mas teve, drones. não teve um dia que tocou aquela sirene prévia, aquele aviso, né? O tudum. Aí tu fica ligado. Aí era 8 da noite. Aí depois aí acabou que não. Foi só no sul mesmo. Pois é, mas só, enfim, a título de curiosidade, estamos falando disso. Em Israel não teve mortos, não teve nem mortos nem feridos, né? Mas os ataques estão ficando mais frequentes. Bom, é isso. Vamos então para o nosso próximo bloco, para tratarmos de questões da política interna esta semana. Ô, João, vamos começar aí pela Suprema Corte, cara. A Suprema Corte resolveu falar e colocar suas ideias sobre o que vem acontecendo nas prisões de segurança máxima israelenses. Prisões onde parte dos presos, né, grande parte deles, são chamados presos de segurança, né, palestinos que cometeram atentados, né, e, enfim. E que a Suprema Corte disse que há fortes indícios de que eles estejam sendo esfomeados, ou seja, não estão recebendo a quantidade de comida necessária, que inclusive faz parte do manual, né? Não, manual não, né? Do regimento interno do sistema penitenciário israelense. Isso aí, João, a polícia israelense está matando, ou pelo menos esfomeando, palestinos prisioneiros? Conclusão, ela é meio bizarra que a gente tem que esperar até o dia 11 de setembro de 2025 para chegar, porque o Ben-Gvir está dizendo isso em voz alta há um tempão. Ele está dizendo, eu vou piorar a situação dos presos, eu vou fazer eles terem o mínimo possível, menos que o mínimo, e culpando a conselheira jurídica. Aliás, a gente não comentou disso, mas quando teve o atentado em Jerusalém, o atentado acabou que ficou meio nas margens do nosso episódio, foi um atentado pesado, né? E aí o Netanyahu cancelou, essa semana ele voltou a depor. Ele cancelou, no dia que ele tinha que começar a voltar, que ele tinha que voltar a primeira vez, ele cancelou o depoimento para ir lá onde teve o atentado. Enfim, sem discutir se o primeiro-ministro tem que estar onde aconteceu o atentado ou não, para ele foi uma desculpa perfeita, né, para não depor. Mas os dois chegaram lá, e o que eles falaram? Que o Ben-Gvir foi lá e reclamou da conselheira jurídica. Ele disse, porque a conselheira jurídica ela não me deixa tratar os presos dessa maneira, e aí eles têm a sensação de impunidade, tipo, acontece um atentado, é culpa da conselheira jurídica. Qualquer coisa que acontece, e o Netanyahu foi lá e fez coro com ele. Falou, Gali, deixa a gente trabalhar. Tipo, os caras, assim, a falta deles de responsabilidade, realmente de qualquer espírito de mínimo de liderança, de vergonha na cara, do que seja de dizer, é verdade, a gente agora vai botar para quebrar, porque até agora a gente, tipo, não admitem falha, nada disso. Nunca morreu tanta gente em Israel em atentados, né? Nunca não. Desde a segunda intifada não morreu tanta gente em atentado, quanto depois que o Ben-Gvir virou primeiro-ministro. Ele caiu em cima, primeiro-ministro não, Deus me livre. Ele virou ministro da polícia, ele caiu em cima do Omer Bar-Lev, que era o ministro da polícia antes dele, dizendo que ele era um incompetente, mas quando o Ben-Gvir entra, de repente a culpa é da conselheira jurídica. O Omer Bar-Lev era um incompetente, mas agora que o Ben-Gvir entrou, a culpa é da conselheira jurídica. Né? Ele ainda se congratulou pelo soldado ter matado, o soldado ortodoxo ter matado os terroristas e fez uma relação, sei lá como, de que a minha política de distribuição de armas faz com que esse tipo evitou mais mortes. Não evitou, não, cara. O soldado estava com arma militar na mão dele. Ele era um soldado, por isso ele tinha arma. Se ele não fosse soldado, ele não, tinha, ele não teria. Tipo, eu não sei se ele teria arma ou não, mas talvez ele não estivesse nem ali. Quem matou foi um soldado. Então não tem nada a ver com ele. Soldado é outro ministério. Mas isso é tão ridículo, né? Que dois jornalistas fizeram um comentário essa semana em tom de humor, né? O Chaim Levinson do Haaretz, ele comentou: Oi, pelo jeito foi um fracasso mesmo a nossa operação no Catar. Gali, você vai ter que ser demitida. Tipo, Gali é a conselheira jurídica, né? E o Yoav Rabinovich, do podcast Karnaf, também ele fez o mesmo comentário, coisa parecida. Ele disse: Eu quero saber se as pessoas morreram, para saber se foi um sucesso do Netanyahu ou se foi um fracasso dos esquerdistas da Força Aérea. Porque, enfim, nunca é culpa deles. É sempre culpa dos outros, mas o sucesso sempre é deles, né?
Se alguma coisa aconteceu bem, foi orientação minha. Se alguma coisa aconteceu mal, é porque não me deixaram fazer ou porque eles fazem mal. Enfim. Mas voltando à questão da prisão militar. A gente teve presos que morreram de fome, teve pelo menos dois, um deles foi há pouco tempo, teve que os médicos foram examinar o corpo e viram sinais claros de desnutrição e associaram isso à morte do preso. Isso foi agora, tem 2 semanas, 2, 3 semanas. Por que não foram ver isso antes? Né? E aí ela chega nessa conclusão, precisa agora, urgente, ver essa situação. Só que essa é uma pegadinha do Benvir muito boa contra o judiciário, porque a população israelense odeia os presos da Nurba, com razão. Né? A Nurba é a unidade de elite do Hamas. A Nurba foram os caras que fizeram o 7 de outubro. E a população israelense quer ver essas pessoas sofrendo, quer ver essas pessoas sendo mortas, sofrendo, que nem eles fizeram para as pessoas do 7 de outubro. Então, não existe nenhuma misericórdia com essas pessoas. E qualquer instituição que limite a ação do bem-vir, que é ilegal, diga-se de passagem, além de imoral, né, ela também é ilegal. Ela iguala a gente, né, a esses caras, basicamente. Por isso ela é imoral. Ela é ilegal porque a lei israelense diz que os preços têm que ter condição mínima. Qualquer ação que defenda, que proteja essas pessoas, é muito impopular. E o Benvir está atrás dessa armadilha. Porque vão dizer, você precisa fazer tal coisa, e ele vai cair em cima da conselheira jurídica. Exatamente porque isso também pode fazer com que ela perca credibilidade, ela e a Suprema Corte, no pedido de afastamento dele do cargo. Né? A conselheira jurídica, ela claramente está receosa quanto ao Benvir. Porque, se ela quisesse, o Benvir já não era mais ministro. Ela só precisa aceitar uma denúncia contra ele. Se ele vira réu, ele não pode, por lei, ser ministro. O único que pode ser ministro e ser réu é o primeiro-ministro. E porque o primeiro-ministro ele não é trocável. E se a população assim escolheu, né, então assim deve ser. Mas ministros não podem ser réus. Se ela aceita qualquer denúncia, ele vira réu, porque ela também é a PGR daqui, né? Ela também tem esse cargo. Então, ela pode fazer isso. Não, eu garanto para vocês agora que não faltou denúncia contra o Benvir. E algumas delas, talvez não todas, mas algumas delas, eu custa acreditar que não tinham evidências robustas de que ele cometeu qualquer infração que seja. E ele, enfim, ele pode virar réu a qualquer momento, mas ela não foi por esse caminho. Ela fez um acordo com ele, quando ele foi denunciado por intervir em questões operacionais da polícia. Ele claramente não cumpriu com esse acordo. Ele tem pé de guerra agora com o chefe da polícia. Ele está. Que ele nomeou. Ele está meio brigado com ele, porque o chefe da polícia está dizendo que o Ben-Gvir está passando por cima dele. E ninguém quer chegar no cargo mais alto da polícia para ser um zero, né? Para ser um Zé Bunda do ministro, sem tomar decisões, sem participar nem da questão operacional. Então o cara chegou lá, bajulou o Ben-Gvir, fez o que ele queria para virar chefe da polícia e descobriu que lá ele não tem autonomia nenhuma, que ele tem que continuar bajulando o ministro e que ele só vai ser chamado quando o ministro quiser, e ele leva a culpa e o ministro leva os louros. Basicamente é assim que funciona. E aí eles estão meio brigados ali, e o Ben-Gvir está intervindo ainda mais, e aí ela virou para a Suprema Corte e falou assim, ó, eu fiz um acordo com o Ben-Gvir, ele não está cumprindo, eu acho que chegou a hora de repensar se ele é de fato apto para estar no cargo e o processo por afastamento dele. Então, ela agora jogou para a Suprema Corte, o que é um problema, porque a Suprema Corte vai demorar mais para dar uma resposta sobre isso, quando ela poderia ter resolvido essa questão há muito tempo. Ela está amedrontada, e eu também estaria no lugar dela? Provavelmente. Provavelmente para as duas perguntas que eu fiz. Isso não tem nada a ver. Ela tem que fazer o trabalho dela. Eu não sou conselheiro jurídico do governo. Se eu fosse, vocês podiam me cobrar. Como eu não sou, eu tenho que cobrar dela. E ela tem que fazer o trabalho dela. E o Ben-Gvir é o mais fácil de afastar. O mais difícil é o Netanyahu. O Ben-Gvir é o mais fácil. Ela pode afastar ele ontem. E ela jogou para a Suprema Corte. Sei lá qual vai ser a turma da Suprema Corte que vai julgar o Ben-Gvir. E se essa turma da Suprema Corte alega que ele não vai ser afastado, você cria uma jurisprudência horrível. Horrível. Então, enfim, a gente está, pelo jeito, fadado a ficar com o Ben-Gvir até o final desse mandato, porque a Suprema Corte dificilmente vai se manifestar contra isso muito rápido.
Bom, falar sobre a questão dos presos de sendo mortos de fome, né? É uma parada muito absurda, né? Eu acho que é. Há algumas semanas atrás também o Benver ele foi à prisão visitar o Barghouti, né? Que é um prisioneiro palestino. Ele foi preso logo depois da segunda intifada. Era uma liderança das brigadas de Tanzim, né? Que era o braço armado do Fatah na segunda intifada. E ele, apesar dele não ter cometido nenhum atentado, ele foi acusado de ter organizado e feito, enfim, ser o organizador de alguns atentados e por isso foi colocado, foi julgado e serve a várias prisões de prisão perpétua, né? E a gente e vendo o Ben-Gvir, ele foi lá simplesmente para esculachar o Barghouz, o cara, um senhor de idade, já está preso há mais de 20 anos em solitário, o cara, enfim, enfim, não dá nem para imaginar a vida do cara. E é um preso que ele é o cara que é tido, assim, caso ele seja liberado, é o cara capaz de unir a população palestina em torno de um projeto de dois estados. Ele, por muito tempo, foi visto dentro do campo progressista do sionismo como essa pessoa dentro da sociedade palestina. Com a pessoa com um preso que, caso fosse a libertação dele poderia representar uma transformação na questão diplomática do conflito palestino-israelense. E o Benker foi lá para esculachar ele, a gente via na cara dele magrinho, magrinho, tipo, não está tendo seus direitos respeitados. E obviamente dá para imaginar que isso também seja feito com outros palestinos, principalmente como o João falou, os prisioneiros palestinos que cometeram estavam presentes e cometeram aí os atos bárbaros durante o 7 de outubro. Mas acredito que isso não seja só para eles, não acho que seja para qualquer um. E a gente viu também essa semana, na semana passada, eu acho, na verdade, que a revista 972, mais uma matéria do Val Avraham, mostrando que 85% dos presos, não, 75% dos presos palestinos, né, de Gaza, eles não têm nenhuma ligação com o Hamas, né? E essas pessoas também estão sofrendo aí nas prisões, possivelmente estão sendo esfomeadas, torturadas e tudo mais. E isso é o Ben-Gvir, né? E aí mostra toda essa questão aí da Galit Bar Miara tá se sentindo pressionada e vendo que o Ben-Gvir simplesmente tá cagando e andando pro acordo que ela fez com ele. A questão apesar dela ser uma pessoa, né, que bate de frente com o governo, tem batido de frente com o governo constantemente no que diz respeito a manutenção, né, da chamada democracia israelense, não no que diz respeito à guerra, né? No que diz respeito à guerra, ela dá carta verde para o governo fazer o que ele quiser. Mas no que diz respeito à democracia, ela bate de frente, né? Então, assim, isso mostra que, apesar dela estar fazendo isso, não é o suficiente, né? Porque com o fascista não tem discussão, né? Ou a gente para, ou eles vão avançando, porque eles não têm respeito à lei. Né? Ele vai continuar passando por cima do que ela acordou com ele, do que foi criado ali, do que foi acertado, e vai pagar para ver, vai pagar para ver. E agora, além de tudo, né, da questão da jurisprudência que você falou, caso a Suprema Corte não permita o afastamento, o que vai acontecer é que a Galit Barba Miara ela vai simplesmente perder completamente a força dela frente ao Ben-Gvir. Né? Aí é que o Ben-Gvir vai abrir a porteira completamente. Porque aí ela vai perder, ela vai ser desmoralizada, o cara vai crescer para cima dela e a Suprema Corte vai acabar ficando acuada também. Então, assim, é, não dá para frear, né, com esses caras, né? Tem que ir para cima. Eu acho que qualquer possibilidade de pará-los, ela tem que ser parado. Não dá para fazer acordo, porque eles não respeitam o acordo. Eles não respeitam a lei. Ele não respeitou a lei e por isso foi feito o acordo. Por que que eu tenho que achar agora que ele vai cumprir o acordo se ele não cumpriu a lei? Enfim, é isso. E aí a gente vai ficar com o Ben-Gvir ainda um bom tempo. Bom, João, já que a gente está aí no campo das organizações, das instituições de segurança, vamos agora para o Shabak. O Netanyahu, quando ele resolveu demitir o Ronen Bar, ele indicou o David Zine, que era para a liderança, para a chefia do Shabak, que é um cara que é próximo da família Netanyahu, inclusive seu irmão tem negócios também com a família Netanyahu, e era essa
toda a informação que a gente tinha. Era um cara que vem da força, da área militar, né? Ele é um general. Ele foi afastado pelo chefe do Estado-Maior, né? Porque ele não informou ao chefe do Estado-Maior que ele tinha sido convidado para ser chefe do Shabak pelo Netanyahu. E aí isso ele foi afastado por falta de confiança, então. E aí teve toda a confusão com o Ronen Bar, pode afastar, não pode afastar, tira daqui, tira dali. A questão do Dzine foi esfriada e agora ela volta à tona. Volta à tona porque o Ronen Bar já saiu, agora está terminando o período ali que o vice do Ronen Bar assumiu, que seria um tempo curto, né, para que o Shabak pudesse avançar nas investigações sobre o Qatar Gate, e agora volta à tona o nome do David Zine para o Shabak. João, Netanyahu está super interessado em continuar com essa nomeação, né, manter a nomeação e que ele seja o chefe do Shabak. Inclusive, foi uma indicação de Sara Netanyahu, era um pedido de Sara Netanyahu que ele seja o chefe do Shabak. O Netanyahu agora apresentou o nome dele à comissão Grunes, né, que é a comissão responsável por avalizar, né, validar esses nomes que são apresentados pelo governo. Só que essa semana a gente viu matérias tanto no Ares, né, e depois também no podcast do Ares, contando mais a fundo quem é David Zini. E, João, é preocupante demais ter um cara desse na chefia da maior agência de espionagem do país. O David Zine, a reportagem do Aretz é assustadora. Uma reportagem gigantesca que destrincha a vida inteira dele e mostra, primeiro que ele chegou a ser general, pressão, muito provável, por aparente pressão sofrida pelo fraco chefe das Forças Armadas que Israel tinha, o Herzi Halevi. Estou nem julgando aqui caráter nem nada disso, estou julgando a presença do cara como líder ali. Tanta pressão que ele recebeu da direita, nomeou um general sem condição nenhuma de ser general para uma posição tão alta, e que agora tem que engolir sapo, porque a Sara Netanyahu, na verdade, ela queria que o David Zine fosse chefe das Forças Armadas. E quando ela não recebeu o que queria, ela cobrou do marido que conseguisse lugar para ele, porque nele ela confiava. O Zine, eu não tenho, é uma pena que a gente não tem como trazer tudo isso para cá. E essa reportagem, ela ainda saiu em áudio reportagem, né? Eu escutei essa reportagem, eu não li. E escutar essa reportagem era um podcast de 40 minutos. Foi desafio, foi É. desafio. É que o Desafio. Aretz faz isso com as principais reportagens de fim de semana. Eles escolhem algumas e transformam em podcast. E, enfim, assim, é assustador. Sim, não tem outra expressão para usar para se referir a isso. O David Zini, ele é um fundamentalista religioso, violento, racista, que é o rabino, o chefe espiritual dele, que é o Rabino Lau, é o mesmo do partido Noam, que é um partido que entrou, que tem um parlamento só tem um parlamentar só na Knesset, que foi eleito na mesma lista que o Smotrich e o Ben-Gvir, mas eram três partidos que ocorreram em conjunto, que é o Avi Maoz. É um partido que se declara homofóbico e ele é mais de extrema-direita em questões relacionadas a conflito do que o Ben-Gvir. Basicamente, esse é o inspirador do Zine. E como eles vão descrevendo as posições, né, é que assim, enfim, chega a ser assustador. E você tem um cara desses na chefia de uma organização tão poderosa quanto o Shin Bet, você transformar Israel numa ditadura com passos aceleradíssimos. Né? Israel não é democracia? Israel tem muitos problemas enquanto democracia, certamente. Eu acho que a gente está aqui num período no período menos democrático da democracia israelense, pelo menos de meados dos anos 60. Isso, assim, obviamente, se você considera o que acontece nos territórios, do lado direito do muro, aí, obviamente, não é uma democracia, mas se você considera só o território aqui soberano de Israel, Israel é uma democracia com muitos problemas, mas em clara deteriorização. A democracia se deteriora dia a dia, está se desfazendo, né, como a gente comentou na semana passada, a palavra da semana, né? E, inclusive, alguém, o nosso ouvinte Sérgio Gosta me corrigiu, falou que ele disse que era dissolver o parlamento, ele disse que a expressão usada substantiva é dissolução. Obrigado aí, Sérgio. Mas, enfim, o fato é que vai ser muito perigoso se ele for nomeado. O Netanyahu espera que até o dia 21 de setembro ele já esteja nomeado.
E eu acho que isso é muito grave, muito, muito, muito grave. E a minha esperança é que a comissão rejeite a nomeação do David Zini, porque o Netanyahu resolveu fazer as coisas do jeito correto. E isso me levanta uma preocupação ainda maior, que é o Netanyahu ele não entra para perder. Se ele vai, se ele vai se submeter à comissão, é porque ele sabe que ele tem alguma maneira de conseguir o que ele quer. Isso não quer dizer que ele vai conseguir. Isso quer dizer que ele viu brecha. Com certeza ele viu brecha. Ele não vai entrar sem ver brecha. Se ele se recusa a demitir a conselheira jurídica pelos meios legais, a levar simplesmente o caso para os meios legais, é porque ele sabe que ele vai perder. No caso do Zini, ele deve achar que ele tem alguma chance de conseguir e também ele está precisando do Zini. Ele deve achar que ele está precisando do Zini, porque o Shin Bet pode ajudar o Netanyahu em muitas coisas. O Shin Bet ele pode fazer um estrago danado, ele pode receber informações que vão favorecê-lo ali, ele pode conseguir acusações contra os seus oponentes, se ele consegue selecionar a parte aqui ou a parte ali. Eu tenho certeza que a entrada do Zini no Shin Bet provocaria uma demissão em massa, uma renúncia em massa de funcionários, e ele é um cara que não tem aptidão para chefiar essa organização. Ele não tem aptidão para chefiar nenhuma organização importante. Nenhum sujeito de extrema-direita, radical, racista, né, e violento tem condição de chefiar nenhuma organização importante. Ele chegou muito longe no exército, o que mostra a situação que Israel está. Mas ele não era o chefe, né? Inclusive, até quando ele foi general, deram para ele chefiar um comando de reservistas que nunca era convocado. Tipo, deram para ele um desses cargos que é o seguinte, ó, a gente botou aqui, mas é para você já ir dando tchauzinho para o exército, já ir entrando para a reserva e viver e aproveitar a tua aposentadoria militar. Mas ele tinha aspirações maiores, né? Então ele aguentou, ele comeu, roeu o osso porque ele queria comer o filé. E o filé está se apresentando para ele agora. E eu espero que alguém tire o filé da boca dele. Pois é, vai ser bizarro demais mesmo. Essa reportagem aí que saiu em áudio também foi desafiador ouvir, mas ela realmente. Porque até o momento, né, a gente não sabia quem era David Zini. Falava, o cara é próximo do Netanyahu. Fiquei pensando, quando a gente comentou da nomeação dele, né, a gente falava, o cara é próximo do Netanyahu, acho que o irmão dele tem negócio nos Estados Unidos e não sei o quê, e tinha sido indicação da Sarah Netanyahu. Era isso que a gente tinha as informações. O cara que nunca trabalhou na área da inteligência, né? Ele era militar, mas nunca teve nenhum contato com inteligência, com o setor da inteligência. E agora, vendo quem é o cara, é assim, é realmente assustador. E o Shabak, ele tem, ou o Shin Bet, né? Ele tem a possibilidade assim, é uma mega instituição, né, que atua em diversas áreas, faz segurança, faz informação, faz extorsão, faz tudo, faz tudo. E teoricamente, né, que teoricamente não, na verdade, é uma das funções do Shabak, manter a democracia, né, Shmirata Democratia, é a manutenção da democracia. Então, a questão é como é que a gente pode imaginar que uma instituição que esteja aí tenha como chefe, né, um fundamentalista religioso racista, mantenha a democracia, né? E aí a pergunta é, que democracia? Bom, é isso. Ô, João, vamos para a próxima notícia, então, que é sobre os dados da educação em Israel. A gente, eu acho que já tem alguns anos, né, que a gente sempre que a gente tem dados de educação aqui, principalmente com provas, né, exames que acabam comparando entre países da OCDE, Israel vem descendo aí constantemente. E mais uma vez a gente vê números que mostram que a educação israelense vem rateando e rateando bastante. Tem solução, professor? Eu estou cansado de falar de educação aqui, então eu só vou repercutir. Tá? Saiu um relatório da OCDE. Israel está nos piores níveis de indicadores educacionais de escolas. Tá? Não, esse relatório não fazia menção a ensino universitário, mas no ensino escolar básico, né, que é o ensino fundamental e médio,
Também não tinha sobre pré-infância, pelo menos até onde eu vi, pré-escola, perdão. Pré-escola Israel também sempre está muito mal, porque Israel não tem creche pública até 3 anos. Israel é o país que menos investe da OCDE em criança, em educação de até 3 anos. Então não tem creche pública, simplesmente. Isso não quer dizer que não invista nada, porque tem algumas organizações que recebem subsídio estatal, mas atende um percentual pequeno da população. Mas, enfim, as informações que chamaram mais atenção do relatório da OCDE é que Israel é o segundo país com maior número de alunos por sala de aula da OCDE. A média de alunos em sala de aula em Israel, dos ensinos fundamental e médio, é de 28 alunos por sala de aula. Né? E isso é muito grave. Isso não está examinando notas, né? Isso tem o exame PISA, que examina conteúdo de uma maneira global. Isso é de condições da educação. E outro número que chamou a atenção é que 75% dos professores israelenses abandonam o trabalho como professor depois de 5 anos, ou seja, em até 5 anos, que é um número altíssimo. Isso quer dizer o quê? Você tem sempre muitos professores jovens e pouco experientes, e poucos professores experientes, porque as pessoas abandonam o cargo. Óbvio que a gente está em 2025, 2025 não é que nem era nos anos 80, 90, que as pessoas tinham uma profissão a vida inteira. Hoje as pessoas trocam de trabalho, ninguém quer ser a mesma coisa a vida inteira, os professores cansam, depois de 15, 20 anos com o professor, querem trocar de trabalho. Isso é natural, isso é normal nesse mundo de hoje, assim as coisas funcionam, mas 5 anos é um período muito pequeno de tempo. E isso não fala só sobre, enfim, a desvalorização do cargo de professor como profissional e do salário, né, que são duas coisas que a gente já falou, já repercutiu aqui, mas também das péssimas condições de trabalho que os professores têm, porque, obviamente, você dá aula para uma turma com 35 alunos, essa média é 28, vocês podem considerar que tem muitas turmas com mais de 30. Então, é muito difícil ser professor numa situação como essa, numa sociedade onde cada vez mais gente é diagnosticada e é medicada com remédio por déficit de atenção, onde o celular atrapalha a concentração dos alunos. E aqui em Israel não tem lei, como tem no Brasil, que proíbe a entrada de celulares em salas de aula. Eu sei que não é no Brasil inteiro que tem essa lei, tem em vários estados. Aqui em Israel ainda não tem, eu espero que tenha. Na escola que eu trabalho é norma da escola, então a gente bota os celulares todos numa caixa e tranca. Eles botam antes de começar a aula e tiram no final, não podem usar nem no recreio. E os pais concordam, né? Nessa escola que eu estou, os pais concordam. Em outras escolas é o tempo inteiro dizendo: guarda o celular, fulano, guarda o celular, sai, tipo, me dá o telefone aqui, vai ficar na minha mesa agora. O tempo inteiro, assim. E isso mostra um pouco a desvalorização, né, do cargo de professor e da própria educação. E o ministro está preocupado com reduzir o currículo da aula de cidadania, em vez de melhorar as condições de professor, que é uma coisa muito básica, né? Óbvio, qualquer ministro de educação quer debater, pelo menos qualquer ministro de educação sério, minimamente sério, quer debater o que se ensina e como se ensina. E eu acho que essa é a função, né, de quem quer coordenar a educação do lugar. Mas, primeiro de tudo, você tem que dar condição de trabalho para as pessoas, né? Ou junto com isso, você tem que dar condições de trabalho. E em Israel, as condições pioram ano a ano, e o conteúdo também. Pois é, João, tá ficando feia a coisa. Comentamos aí, né, a questão da democracia na semana passada, enfim. Tá feia a coisa pro lado de cá. Bom, é isso. Vamos então para o nosso próximo bloco, para a palavra da semana, dica cultural, correio dos ouvintes e outras cositas más. Ô, João, palavra da semana, cara, tem alguma coisa em mente aí? Tem, Marquinhos, a palavra va'adá. Va'adá significa comissão ou comitê, okay? Que é uma palavra que o pessoal de movimentos juvenis judaicos com certeza escutou muito, porque tudo é organizado por forma de comitês, né? Curioso que o nome da União Soviética não tem a palavra Va'adá, né? E o soviete, a tradução de soviete é comitê, né? Mas os kibbutzim aqui em Israel, eles são organizados por comissões. A Knesset, o parlamento, tem comissões, igual qualquer outro parlamento, né? E não só isso, tem o Poder Judiciário também tem comissões, a gente usou essa palavra hoje,
para se referir à comissão de nomeação de cargo de alto escalão, nesse caso, que é a Vadat Grunis. Grunis pelo sobrenome do juiz que preside essa comissão, que vai analisar o caso do Zini. E tem uma palavra que é do mesmo radical que Vadat, que é Veida. Veida é uma reunião um pouco mais importante, né? Que ela enfim, que ela tem um status também decisório, geralmente. Então, são duas palavras com o mesmo radical, mas a principal é Va'ada. Essa é a minha palavra que eu quero trazer para hoje. Bom, é isso. Vamos então para a dica cultural. A dica cultural da semana é minha. Eu vou fazer o seguinte: há 2 semanas atrás eu fiz um comentário, né? A gente fez um comentário sobre, eu fiz um comentário sobre 4 e 20, né? A popularização do 4 e 20, que virou um código aí, que é conhecido por pessoas que utilizam cannabis, né? Que 4 e 20 muitas vezes as pessoas falam que é a hora de se encontrar para fumar cannabis, para fumar um baseado. Esse foi um código que foi criado nos Estados Unidos por jovens americanos na década de 70 e se popularizou muito recentemente. Mas tem uma curiosidade aí, tá ligado aí diretamente à minha dica cultural, que é a seguinte: no hebraico, né, a gente tem uma coisa que é chamada guimétria. É mais ou menos como funciona os numerais romanos, né? Ou seja, cada letra ela tem um valor numérico. E se você pegar a palavra Ashan, né, que ela tem 3 letras, né, o Ain, o Shin e o Nun. A palavra Ashan, e se você for fazer a guimétria de cada letra dessa, você chega também ao número. E Ashan significa fumaça, né? Então, você fazendo a guimétria desse número, dessa palavra, você chega a 420 também. Não sei se é coincidência ou não é, se esses alunos aí da Califórnia tinham alguma relação com o judaísmo, de repente eram, enfim, judeus da Califórnia, enfim, não tenho ideia se tem alguma relação ou não, mas eu descobri isso através de uma exposição no IVO, que é um instituto de pesquisa judaica, que hoje é sediado em Nova York. Na verdade, esse instituto ele foi criado por judeus europeus do leste europeu antes da Segunda Guerra Mundial e como já tinham muitos judeus que migravam para os Estados Unidos antes da Segunda Guerra, eles criaram uma sede também nos Estados Unidos e era um instituto que cuidava, que falava de tudo tudo que era relacionado à cultura judaica no leste europeu, centro e leste europeu, tudo, 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 religião, cultura, literatura, tudo, língua, tudo, 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 absolutamente tudo, né? Obviamente, esse instituto ele tinha sede na Lituânia e em Nova York. Obviamente que ele foi destruído, né, na Segunda Guerra Mundial. Boa parte do material também já tinha, né, nos Estados Unidos, mas sem sombra de dúvida a grande maioria ainda estava ali na Europa Central e foi destruído durante a Segunda Guerra. Mas esse instituto ele funciona até hoje. Eles continuam fazendo pesquisas sobre judeus da Europa Oriental e língua e a mesma filosofia, né? Que mantinha, que o Instituto tinha naquele período, eles mantêm hoje. E eles fizeram uma exposição chamada Am Israel High, né? Que é uma jogada bem interessante, um jogo de palavras, porque Am Israel é o povo de Israel, né? E Hai, quando a gente fala Hai em hebraico, né, que é uma expressão que significa o povo de Israel vive, né? Am Israel Hai. Mas se a gente for fazer isso em meio hebraico, meio inglês, né, significa o povo de Israel está doidão, né? Am Israel Hai. E aí a exposição conta a história dos judeus e da cannabis. É, é, a relação dos judeus e a cannabis na questão religiosa, na questão medicinal, na questão cultural, enfim. Vou botar o link para essa exposição na descrição do episódio. Tem também um vídeo. Eles fizeram uma palestra, um debate, né, com parte dos expositores. Inclusive tem uma brasileira que participa também do debate. Tá em inglês. Vou colocar o link aí na descrição do episódio para quem se interessar de conhecer a história dos judeus e a cannabis, ou parte dela. É isso, João. Vamos então para o nosso correio dos ouvintes. O que que temos para hoje? A Mi Beckerman, imagino que seja Michele, pode ser que seja outro nome também, ou Milena, não sei. Ela pergunta para a gente sobre as acusações sobre Israel estar cometendo ecocídio.
que ela diz que é uma discussão pouco repercutida na grande mídia, talvez no futuro tome outros contornos com o avanço da emergência climática. E ela também pergunta se a crise climática que deve afetar tanto Israel nos próximos anos é um tema debatido aqui, ou os holofotes estão todos na guerra. Depois mandou um abraço e obrigada por tudo, abraço para você também. Olha, primeiro estou sobre a acusação de ecocídio. É, eu não vi a acusação de ecocídio a ser atribuída a Israel. Se é com relação à guerra em Gaza, a gente, enfim, Israel bombardeou algumas regiões em Gaza cuja destruição contaminou aquíferos. Isso foi o único tipo de bombardeio que eu vi nesse aspecto. Eu acho complicado, tirando nesse aspecto militar, é óbvio que diversos países cometeram muitos erros, né, com a natureza, ao passar do tempo, com desmatamento, com destruição da natureza em diversos aspectos. Israel foi um deles. Israel, por exemplo, quando secou o pântano na região de Arhula, né, nos anos 50, foi um desastre natural que aconteceu ali, tanto que Israel teve que recriar, e criou uma lagoa, que é chamado Lago Arhula, que aquilo ali era um ponto de parada de pássaros, enfim. Tem muitos problemas que aconteceram, tipos de plantações de árvores que não eram adequadas para a região, etc. Teve muitos erros assim. Por outro lado, Israel é um dos raros países do mundo que plantou mais que desmatou nos últimos 80 anos. Né? Israel tem menos de 80 anos, então Israel plantou mais que desmatou. E a costa israelense no Mediterrâneo, eu já vi foto de satélite disso, é a costa mais limpa de todos os países banhados pelo Mediterrâneo. Israel reaproveita muito a água, enfim, nesse aspecto o país é muito sustentável, e a energia em Israel é uma energia muito suja, muito queima de gás e carvão, né, e petróleo, por um lado, enfim, mas também tem muita energia solar, porque a gente não tem recurso para ter energia hidrelétrica que nem no Brasil. Então, acho que ecocídio é um crime que eu acho que, em diversos aspectos, você pode atribuir a Israel, mas eu acho que Israel, eu acho não, eu tenho bastante segurança em dizer isso, você tem uma fila enorme de países na frente de Israel para você atribuir a eles ecocídio, antes de Israel. E se você diz que se repercute aqui, não, isso não repercute aqui. A questão climática, ela repercute aqui quando tem ondas de calor muito bizarras, mas ela não está na agenda do governo, ela não é tida como a questão mais importante em nenhuma pesquisa popular que se faz, e essa questão sempre é questionada. Ou seja, você tem a opção de dizer que essa é a sua preocupação, mas ela não é. A população israelense não tem a questão climática como principal preocupação. Eu acho que são poucos países cuja população tem a crise climática uma das principais preocupações. Geralmente são países onde os problemas sociais eles são menores, né, do que outros. Né? Eu acho que no Brasil também a questão climática não é. Isso não é uma questão só de consciência da população, isso é uma questão também da prioridade delas para o hoje e agora. E quando hoje e agora ele te exige sobrevivência, você não pensa nos problemas que vão te causar, nas questões que vão te causar problema amanhã. Então, eu acho que isso é natural, eu não estou dizendo que isso é bom, isso é horrível, ao contrário, isso é muito ruim. Porque a questão climática ela pode ser a causa de muito mais mortes do que uma guerra total no Oriente Médio, né? E Israel não está nem um pouco preparado para isso. E uns 2 anos a gente fez um episódio que a gente trabalhou a questão do terremoto, né? E o Rafael Stern até ajudou a gente com uma informação sobre isso. E se não me engano, o Rafael falou que só tem 4 funcionários em Israel cuidando da questão de prevenção para terremotos. E a estimativa do governo é que o número de mortos num terremoto semelhante ao que aconteceu aqui em Israel, na mesma região, em 1927, escala 6,8, ali morreram cerca de 500 pessoas. A população era 20 vezes menor que a atual. Agora, a estimativa é que morram entre 5 e 25 mil. 5 no cenário mais conservador, né? E 25 mil no cenário mais catastrófico. Num terremoto daquela magnitude, ele pode ser maior também. Aqui não, as pessoas não estão se preocupando com problemas que possam, de verdade, ser mortais para muita e muita, muita gente. Em um dia podem morrer 25 mil pessoas em Israel com terremoto, ou talvez até mais. Então a questão climática também é deixada de lado, porque a gente não sabe quando vai acontecer, se acontecer vai ser depois, a gente vai empurrando com a barriga, e enquanto isso o problema não só não é resolvido, como ele piora, até a gente chegar no ponto de inflexão onde não vai mais ser possível ser resolvido. Por outro lado, Israel
não é o Brasil, né? Israel não tem a maior floresta do mundo, é responsável por rios voadores, que se passar de um estágio específico de desmatamento pode não se restaurar e virar savana, né? Enfim, Israel não é um país muito pequeno que não tem tanta importância para o mundo e também não polui tanto, justamente pelo seu tamanho, pelo tamanho da sua população. E o Daniel Nigri, também, nosso ouvinte também, ele recomendou para a gente aqui uma dica cultural, né? Um documentário chamado October 8th, né? Que é um filme que não é sobre Israel em si, mas sobre o crescimento do antissemitismo nos Estados Unidos depois do 7 de outubro. Ele viu, falou que gostou muito, até me perguntou se eu li um livro que ele recentemente comprou, eu também não li, então, que é sobre o 7 de outubro. Então, quando ele terminar de ler, a gente pega a recomendação dele, mas aí vai a recomendação do filme, October 8th, né, que é o dia 8 de outubro em inglês, e que é sobre, enfim, sobre o crescimento do antissemitismo depois desse acontecimento. Obrigado aí pela recomendação, Daniel. Obrigado pelos comentários. Outras pessoas comentaram, a gente agradece sempre os comentários, os elogios, as críticas. Quando tem crítica aí que a gente acha relevante, a gente coloca aqui. Mas a gente lê tudo, né? Tudo que vocês mandam, a gente lê. Bom, é isso, João. De acordo com a nossa pauta, ficamos por aqui, cara. Algo mais a declarar? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, nos encontramos aí na semana que vem e gravamos nosso próximo episódio. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Bom, gente, como já é tradição, no final do nosso episódio, nomeamos e agradecemos todas as colaboradoras e colaboradores do nosso podcast. Fica aí, então, muito obrigado pelo carinho, pela audiência e pelo apoio. E para quem quiser e puder apoiar o nosso projeto independente e ainda não faz, é possível fazer pela plataforma Apoia-se, apoia.se do lado esquerdo do muro, isso caso você more no Brasil, e pela plataforma Patreon, para quem vive no exterior. É patreon.com do lado esquerdo do muro. Os links se encontram na descrição do episódio. Aí vai! A Rezende, Abel Souto, Alcides Manzoni, Alé Edelstein, Alex Gruppenmacher, Amir Arones, André Mermelstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Beatriz Bracher, Bernardo Chigres, Bernardo Mascarenhas, Bruno Ruffier, Caco Ciocler, Camila Witt da Rocha, Carlos Grum, Carolina Brandt, Cecília Alca, Clarice, Cláudia Belfort, Cláudio Dailac, Cláudio Solon, Daniel Becker, Daniel Korn, Daniel Schor, Daniel Weinfels, Daniela Hotban, Daniele Maromai, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, Davi Bessler, Davi Koifman, Débora Blanc, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pschol, Fabiana Rufato, Fabiana Vanderlan, Fábio Belegar, Fábio Gleiser, Fábio Luxo, Felipe Yachimovitz, Fernanda Carme, Fernando Gainer, Flávio Rabinovich, Gabriel Levi, Giovanni Orso, Júlia Tucci, Júlia Mordente, Glenda Rubstein, Gustavo Frota Pereira, Gustavo Gorenstein, Guta Tomauskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Iago Oliveira, Ida Sandes, Igor Gak, Igor Sender, Ilan Chomrone, Ilana Laffer, Ilana Stein, Isaac Guanais, Isadora Chamis, Jacob Blumer, João Renato Altman, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stuhl, Leonel Campos, Liana Fonseca, Luana Lima, Luciane Martins Zilbergeld, Luiz Lederman, Marcela Bronstein, Marcelo Schilvarker, Marcos Saruer, Marcos Gandelsman, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Maria Célia Moscati, Maria Fison, Mariana Sampaio, Marília Neustein, Maurício Landi, Mária Weinstock, Michele Schuckmann, Miguel Fausto, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviec, Muriel Correia, Padu de Almeida, Rafael Boquerri, Rafael Fleischmann, Rafael Sterne, Rafaela Barcai, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Richard Sirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto Mai, Roberto Tonani, Rogério Kuckerman, Rosa Harsheim, Rubens Kohn, Rui Bezerra, Sara Liebman, Sérgio Goldbaum, Chaz, Sidney Weissman, Silvia Mai, Suzana Saul, o Heider Pires Souza, Vitória Albino, Yael Katz, Yael Heinstein, Yuri Jacob Lumer,